20 anos após a história de Initial D terminar, em resposta a preocupações ambientais e para prevenir o esgotamento de recursos, a produção de todos os carros com motor de combustão interna cessou globalmente. Os carros a gasolina de alto desempenho estão gradualmente saindo do palco histórico. Enquanto isso, no Japão, um evento de corrida chamado MFG surgiu discretamente, servindo como um hacking para esses carros a combustível. Até o momento, o evento atraiu mais de 30 milhões de usuários em todo o mundo. A única regra do evento é a relação entre aderência e peso. Por outro lado, Kanata Katagiri, um aluno de Takumi Fujiwara, acaba de retornar ao Japão. As telas no aeroporto estavam mostrando as corridas qualificatórias de MFG. Shun Aiba, do Japão, dirigindo um Nissan GT-R, estava posicionado na linha de partida. Shun se apaixonou por um novo anjo das corridas ao vê-la este ano. Quando a contagem regressiva terminou, o GT-R e os drones de corrida dispararam na pista. Kanata percebeu que as pessoas ao seu redor estavam discutindo apaixonadamente as corridas MFG, refletindo a popularidade do MFG em todos os lugares. Naquela noite, uma garota chamada Ren estava a caminho de casa quando soube que um convidado do Reino Unido visitaria sua casa naquela noite. Ren lembrou-se do trabalho do dia. Ela era anja da corrida no MFG e havia rejeitado o corredor número 9, Shun, que havia confessado seus sentimentos por ela. Ren não se considerava frívola. No entanto, ao voltar para casa, Ren ficou instantaneamente cativada pela aparência de Kanata. No dia seguinte, Kanata visitou uma garagem onde o proprietário, Ogata, estava assistindo às corridas de qualificação do MFG. Ogata havia sido indicado pelo Sr. Sayonji para preparar um veículo especificamente para Kanata para a corrida MFG. Ogata explicou a regra do MFG sobre a relação entre aderência e peso para Kanata, afirmando que carros mais pesados devem usar pneus mais grossos, e os mais leves, pneus mais finos, embora a potência do motor não tenha restrições. Essa regra favorecia carros mais potentes, frequentemente levando aqueles com carros de luxo a liderarem. Em seguida, Ogata mostrou a Kanata o carro para a corrida. Quando a porta da garagem subiu, um Toyota 86 vermelho foi revelado. Ogata mencionou que era um carro de corrida antigo com 3 pedais, mas Kanata expressou seu apreço por ele. No caminho de volta, Kanata encontrou Ren inesperadamente, que aproveitou a oportunidade para adicionar suas informações de contato. Ren então perguntou sobre o propósito de Kanata para retornar ao Japão. Ele revelou que estava procurando por seu pai com apenas uma foto como pista. Ren se ofereceu para ajudá-lo em sua busca, tocando Kanata com a cordialidade da família Sayonji. Enquanto isso, Shun visitou um escritório tentando descobrir mais sobre o anjo da corrida, mas suas informações pessoais eram estritamente confidenciais. Ele teve que desistir, mas notou Kanata se inscrevendo para a corrida. Aproximando-se de Kanata, Shun iniciou uma conversa e se gabou de seu carro, número 9. Kanata ficou entusiasmado, pois Shun e seu GT-R também eram famosos no Reino Unido. Enquanto isso, um Porsche 718 estava continuamente estabelecendo novos recordes nas corridas de qualificação. O piloto era Michael. Kanata não era muito familiarizado com Porsche, mas percebeu que este Porsche parecia menor do que os outros carros. Shun explicou que era um Porsche 718 Cayman. Enquanto os tempos de volta de Michael lideravam as tabelas no aplicativo móvel, Shun ficou chocado. Ele não conseguia entender como o Porsche 718 conseguiu superar um grupo de supercarros. Kanata visitou a garagem de Ogata para ver se havia algo com que ele pudesse ajudar. Acontece que o Toyota 86 de Ogata também havia competido nas corridas MFG antes, facilitando a inspeção. Ogata tinha pilotado este Toyota em corridas, mas ele era melhor em consertar carros do que em corrê-los. O dia da corrida de qualificação de Kanata chegou rapidamente. O comentarista da corrida começou a cobertura ao vivo. Era o último dia das qualificações. Os tempos de volta do Porsche estavam superando os de supercarros proeminentes como Ferrari e Lamborghini, e o GT-R de Shun também estava se saindo bem. Centenas de carros participaram das corridas de qualificação, mas apenas 15 chegariam à corrida principal. Antes da corrida, Ogata preparou pneus novos para Kanata, mas Kanata pediu a Ogata para estar pronto para trocar os pneus após a corrida. Naquele momento, Shun foi pego espiando a Race Angel Ren por Kanata e Ogata. Shun se desculpou, alegando que estava lá para apoiar Kanata. Surpreso ao ver que o carro de Kanata era um Toyota 86, Shun, como veterano, ofereceu alguns conselhos a Kanata. Ele enfatizou que completar o percurso completo era crucial nas preliminares. A pista de corrida de Odawara, com 40 km, é a mais longa de todos os eventos MFG. Nem ele conseguia se lembrar de todos os detalhes da pista. No entanto, Kanata mencionou que tinha memorizado todos os detalhes da pista após assistir aos vídeos oficiais do guia da pista apenas 3 vezes. Enquanto o Toyota 86 se dirigia para a área de inspeção, Kanata e seu Toyota 86 estavam prestes a começar sua primeira corrida de qualificação.
O Toyota 86 de Kanata partiu da linha de partida com um drone de IA seguindo de perto para a transmissão ao vivo. A primeira sessão de cronometragem da pista era uma subida, desafiadora para os 140 cavalos de potência do Toyota. O casal Sayonji supôs que Kanata estava procurando por seu pai, que havia abandonado a família. Na sala de controle, Shun acreditava que a potência do Toyota 86 era insuficiente para competir com supercarros no segmento de subida. No entanto, no momento seguinte, a posição de Kanata subiu para 54º lugar. Dirigindo perfeitamente ao longo da linha de corrida, Kanata subiu mais uma posição. A inteligência artificial do evento destacou seu carro, indicando habilidades de condução reconhecidas pela última vez em Michael. Shun ficou chocado na sala de controle. Com mais de 200 carros tendo mais potência, ele não conseguia entender como o Toyota estava tão bem classificado. Ogata especulou que poderia ser devido à velocidade rápida de Kanata nas curvas, mas Shun lembrou de não subestimar a regra da relação entre aderência e peso, especialmente em uma subida onde os déficits de potência deveriam ser mais evidentes. Além disso, supercarros com desempenho médio geralmente se beneficiam dessa regra. Kanata, no entanto, tinha uma visão diferente, acreditando que a pessoa que criou a regra devia ser muito inteligente. O criador da regra foi Ryosuke Takahashi. Agora, o Toyota 86 subiu para o 52º lugar. Aproximando-se de um trecho de descida, Kanata ajustou as configurações de equilíbrio dos freios, pronto para aumentar o ritmo. Surpreso, Shun ficou curioso sobre o passado de Kanata. Kanata estava satisfeito com a afinação do carro e sua posição continuou a melhorar para o 48º lugar. O desempenho do Toyota surpreendeu o gerente-geral da MFG, Fumihiro, que prontamente ligou para Ryosuke. Naquele momento, Ryosuke estava se preparando para uma cirurgia. Ao ouvir sobre o aprendiz de Takumi, ele interrompeu suas preparações e instruiu Fumihiro a manter um olhar atento sobre Kanata. De volta à corrida, o Toyota 86 estava agora classificado em 44º. No entanto, uma seção de subida no meio do percurso fez com que perdesse uma posição. Depois de passar pela área de maior altitude da pista, a próxima seção era a parte mais íngreme de descida de todo o percurso. Kanata disse a Ogata que planejava acelerar ainda mais, mas Shun alertou que isso poderia facilmente levar a um acidente. Kanata tranquilizou Shun para não se preocupar, pois o layout da pista estava claro em sua mente. À medida que o Toyota 86 descia, sua posição melhorava a cada ponto de controle passado. Shun percebeu que Kanata permitia deliberadamente algum deslizamento nas curvas, uma técnica arriscada que o alarmou. Shun rapidamente percebeu que Kanata pretendia estar entre os 15 primeiros para se qualificar para a corrida principal. Ele instruiu Ogata a começar a atualizar Kanata sobre quantos carros faltavam para a 15ª posição, que era tudo o que Kanata queria saber naquele momento. O Toyota 86 havia subido para a 41ª posição e agora se aproximava da parte mais perigosa da pista, uma área cheia de neblina densa. Mesmo Shun teve que manter uma distância segura aqui. Neste momento, Shun finalmente entendeu que Kanata realmente lembrava de todas as rotas. Ele conseguia navegar nas curvas mesmo quando a visibilidade era baixa, sabendo exatamente quando entrar e sair de cada curva. No entanto, memorizar apenas o traçado da pista não era suficiente. Ao contrário de uma pista de corrida, as estradas reais têm vários elementos imprevistos. Como Kanata conseguiu isso? De repente, Shun lembrou-se do que Kanata havia mencionado sobre os vídeos de demonstração que ele assistiu. Eles foram gravados por Keisuke Takahashi dirigindo um Mazda RX-7. Enquanto isso, o Toyota 86 acelerando através da neblina agora alcançou a 30ª posição. A partir dessa posição, os pilotos começam a ganhar pontos no MFG. Ganhar pontos leva a acordos de patrocínio para todos os pneus dos fabricantes e proporciona acesso a comodidades como áreas de descanso para assistência e decalques exclusivos para carros de corrida. A impressionante performance do Toyota 86 na pista cativou inúmeros espectadores. O comentarista estava ansioso para ver se o Toyota 86 poderia estabelecer um novo recorde na seção sinuosa, onde o atual recordista era Michael dirigindo um Porsche 718. Assistindo na TV, a irmã de Michael perguntou a ele o que achava disso. No entanto, o prodígio alemão não considerava Kanata e o Toyota 86 uma ameaça, acreditando que Kanata estava apenas levando os pneus ao limite para obter potência. A próxima parte da pista era plana, e a seção final incluía uma longa reta onde se esperava que o Toyota perdesse sua vantagem competitiva.
Michael afirmou que nunca usou todo o seu potencial nas corridas MFG. Comparando somente a uma caixa de câmbio, ele disse que estava apenas na 4ª marcha e planejava voltar para a Alemanha após vencer o campeonato MFG deste ano, descartando a corrida como trivial. Enquanto isso, Kanata subiu para a 18ª posição, apenas 3 lugares longe de se qualificar para a corrida principal. Na sala de controle, Ogata ficou impressionado com a condução agressiva de Kanata, observando seus ângulos extremos nas curvas e as velocidades ao sair delas. Shun sugeriu que Kanata talvez ainda não estivesse mostrando todas as suas capacidades. Finalmente, o Toyota 86 subiu para a 15ª posição. Shun disse a Ogata que não havia necessidade de transmitir mais informações para Kanata. Ele alertou que a comemoração era prematura. As sessões de descida que poderiam compensar a falta de potência do carro haviam terminado. A longa reta antes da linha de chegada seria um pesadelo para o Toyota 86, pois carros mais rápidos que ele havia ultrapassado anteriormente poderiam alcançá-lo. Ele precisava aumentar a vantagem antes disso. A seção reta de 1,9 km finalmente apareceu com o Toyota 86 na 14ª posição. A partir deste ponto, o drone com uma velocidade máxima de 180 km por hora ficou para trás e câmeras fixas assumiram a cobertura da corrida. Neste momento, Ogata sentiu-se profundamente responsável. Kanata tinha ganhado vantagem graças às suas habilidades de condução, mas estava perdendo terreno devido à potência insuficiente do carro fornecido por Ogata. O Toyota 86 de 2.0 naturalmente aspirado só conseguia atingir uma velocidade máxima de 230 km por hora, enquanto outros carros podiam chegar a 300 km por hora nesta reta. No final da reta, que terminava em uma curva acentuada, a posição de Kanata caiu para 15º, com a diferença para o 16º lugar diminuindo. Quando o Toyota 86 cruzou a linha de chegada, Kanata terminou em 16º, perdendo o 15º lugar por apenas 0,019 segundos, quase chegando às finais. Ogata foi autocrítico, mas Kanata o tranquilizou, elogiando-o como um técnico excelente e expressando satisfação com o Toyota 86 durante toda a corrida. Quando Shun estava prestes a convidá-los para jantar, Ren se aproximou e deu um tapa em Kanata, preocupado com seu estilo de direção arriscado. No entanto, Kanata não reconheceu que Ren era o anjo da corrida e ficou confuso sobre o que havia acontecido. De volta à sede da MFG, foi descoberto que um dos 15 melhores pilotos havia usado pneus não autorizados, levando à desqualificação. Como resultado, Kanata, originalmente em 16º lugar, subiu para 15º e se qualificou para a corrida principal. Fumihiro não pôde deixar de comentar sobre a sorte de Kanata, comparando-a com a de Takumi. Do outro lado, Shun viu o anúncio da MFG. Ogata ficou emocionado ao saber que Kanata se qualificou para a corrida principal. Os outros competidores eram principalmente rostos familiares de corridas anteriores. Ishigami dirigindo um Porsche 911 GT3, Michael em um Porsche 718, Yuji com um Audi R8, Yosuke em um AMG GT, Shun dirigindo um GTR, Daigo em um Lamborghini Huracan, Kaito com uma Ferrari 458. Shun informou Kanata que o prêmio para o campeão era de 100 milhões de ienes e o líder geral da temporada ganharia 1 bilhão de ienes. Enquanto isso, Ruin, que estava tomando banho naquela noite, começou a se arrepender de sua ação impulsiva mais cedo naquele dia, preocupada que Kanata pudesse não gostar dela por causa disso. Devido ao desempenho impressionante de Kanata nas qualificatórias, muitas lojas de tuning estavam dispostas a patrocinar modificações. O Toyota 86 é particularmente conhecido por sua vasta gama de peças de reposição. Embora fosse tarde demais para fazer melhorias para a corrida em alguns dias, melhorias substanciais poderiam ser feitas até o segundo evento da temporada para aumentar a competitividade do carro. Kanata fez um único pedido a Ogata para desativar o sistema de controle de tração do carro. Ele acreditava que isso lhe permitiria ter um melhor controle do veículo. No dia seguinte, Ogata sugeriu redigir novamente o contrato, sentindo-se culpado por ficar com 50% dos ganhos. No entanto, Kanata não concordou, pois não estava preocupado com o dinheiro do prêmio. Durante esse tempo, Kanata conheceu outros pilotos, Kakeru e Nozomi, dirigindo um Lotus Exige e um Alfa Romeo 4C, respectivamente. Nozomi se apaixonou por Kanata à primeira vista, e ficou ainda mais encantada ao descobrir que ele era o piloto do Toyota 86. Ogata informou Kanata que eles eram conhecidos como os irmãos Yagikita, famosos nas corridas MFG por suas habilidades individuais e trabalho em equipe perfeito, especialmente em drafting. À medida que a corrida principal se aproximava, o comentarista apresentou o convidado especial para o evento, Kai, um ex-piloto profissional agora aposentado e trabalhando como treinador de corridas. Os 15 competidores entraram no local da corrida. Enquanto Kanata e Shun conversavam, ouviram o piloto Daigo perguntando sobre seu novo carro, mas demonstrando grande insatisfação.
Shun desprezava esse comportamento desperdiçador, observando que Daigo carecia de habilidades de condução, não de desempenho do carro. Shun estava determinado a chegar ao pódio porque, segundo as regras do MFG, qualquer piloto que chegasse ao pódio poderia escolher receber um beijo de qualquer anjo da corrida. Um drone liderava os 15 carros a uma velocidade de cruzeiro de 40 km por hora. Se algum carro ultrapassasse o drone antes que sua luz azul estivesse acesa, seria penalizado com um atraso de 15 segundos. Quando o último carro passou pelo portão, a corrida começou oficialmente, e todas as 15 máquinas rugiram para a vida. Shun, dirigindo o GTR, imediatamente ultrapassou o MG GT para conquistar o 4º lugar, aproveitando a falta de tração do MG com tração traseira e pneus frios. Ishigami, dirigindo o 911 GT3, estava na liderança com Michael logo atrás, aumentando gradualmente a distância dos carros atrás. Enfrentando um grupo de máquinas de alto desempenho com até 600 cavalos de potência, o 718º de Michael, embora menos potente, manteve-se estável. Kai notou a habilidade excepcional de Michael em gerenciar o aquecimento dos pneus, uma habilidade crítica em seu nível para sentir com precisão a temperatura da superfície de todos os 4 pneus. Além de Michael, apenas Kanata, que começou de trás, pode possuir essa habilidade. Começando de trás, Kanata não tinha carros perseguindo-o, permitindo-lhe dirigir na linha de corrida ideal com facilidade. Enquanto isso, o Alfa Romeo estava lutando com o Honda Type R, impedindo que o Toyota 86 ficasse muito para trás. Os 15 carros entraram gradualmente na primeira seção de subida da corrida. Yosuke, dirigindo o MG GTS, manteve-se calmo, acreditando que a condução agressiva de Shun poderia facilmente levar à derrota. Em seu 3º ano competindo, Yosuke estava confiante de que poderia vencer o campeonato este ano. Daigo, em 8º lugar dirigindo um Lamborghini, enfrentava dificuldades porque seus pneus não tinham aquecido, impedindo-o de acelerar ao máximo. Ele reclamava continuamente das regras da MFG, desejando poder usar pneus mais largos. No estúdio, Kai discutia a regra de relação entre aderência e peso com o comentarista. A regra, que não limita o tamanho do motor, mas ajusta a largura dos pneus ao peso do carro, parecia muito simplista até mesmo para o ex-piloto profissional, Kai, que teve dificuldade em entender seu verdadeiro propósito. Isso frequentemente leva à sensação de que as corridas são apenas sobre velocidade em linha reta e dá vantagem aos carros de alta potência. No entanto, Kai então sugeriu que a corrida deste ano marcou um ponto de virada. Michael, que se juntou no meio da temporada no ano passado, exemplifica a preferência pelo equilíbrio em vez da potência. Kanata, competindo este ano, faz o mesmo, embora a baixa potência do seu Toyota 86 torne difícil elogiar seu equilíbrio geral. O surgimento desses dois pilotos oferece uma chance de surpresa sob as regras atuais, desafiando a dominância dos veículos de alta potência. O grupo líder está prestes a passar pela área de descanso cênica com o GT3 de Ishigami na liderança, seguido de perto pelo Cayman de Michael. O GTR de Shun está perseguindo de perto Yudai em 3º lugar, com Shun determinado a defender a honra do GTR. Yudai, dirigindo o Audi R8, acredita que o desempenho é tudo, com seu grande motor e tração nas 4 rodas controlada por computador sendo a configuração ideal. À medida que os veículos deixam a primeira zona de cronometragem e o último Toyota 86 passa pela área de descanso cênica, todos os carros entram na segunda zona de cronometragem. A pista transita de uma seção de subida para uma de descida. Devido à falta de potência, o Toyota 86 de Kanata está atualmente 6,8 segundos atrás do Alfa à frente. Felizmente, há uma batalha na frente entre o Lotus, o Honda e o Alfa. Kakeru diz à sua irmã para se apressar e ultrapassar, mas Nozomi acha desafiador, especialmente porque o Honda com tração dianteira é difícil de manusear. Kakeru então intencionalmente deixa espaço do lado de fora em uma curva à esquerda, permitindo que Kazuhiro no Honda avance, mas rapidamente o bloqueia novamente. Kazuhiro tem que frear bruscamente e o Alfa aproveita a oportunidade para ultrapassar. Antes que Kazuhiro possa reagir, um flash vermelho ultrapassa limpidamente por fora o Toyota 86 de Kanata, despercebido por Kazuhiro, que estava focado nos carros à frente. Kakeru acredita que eles não podem superar Kanata nas curvas, eles devem aumentar a distância de Kanata, decidindo fazê-lo em um trecho de subida que se aproxima. O par de postes na liderança está competindo ferozmente, com Michael perseguindo de perto o líder, Ishigami. Como bicampeão da MFG, Ishigami está em uma situação difícil. Michael acredita que Ishigami não merece dirigir o GT3, o mais poderoso dos Porsches com motor traseiro, questionando como um rapaz do interior se encaixa em tal obra-prima. Em contraste, a batalha pelo 3º lugar entre o GT-R e o Audi R8 é ainda mais intensa. Shun, dirigindo o GT-R, não está preocupado com o desgaste dos pneus. Enquanto isso, Kaito no Ferrari ultrapassou o BMW para subir para a 9ª posição.
Após um problema no turbo nas qualificações, o vice-campeão do ano passado não teve um bom desempenho, mas Kai acredita que Kaito não se contentará com essa posição, reconhecendo-o como um excelente piloto. Depois de ultrapassar o BMW, a Ferrari rapidamente alcançou o Lamborghini. Daigo comentou que a Ferrari Turbo perdeu sua pureza. Embora Kaito não tenha preferência especial pela marca Ferrari, ele está irritado com o. E atrás de todos os carros, o magnífico Toyota 86 está em 14º lugar, seguido de muito perto pelo Honda Type R, com os irmãos Yadikita dirigindo. Kazuhiro não entende como um Toyota antigo pode marcar tempos mais rápidos que Michael na terceira seção. Ao chegarem à terceira seção, Kanada finalmente mostra sua força. A velocidade nas curvas do Toyota 86 é muito alta, com o Type R conseguindo apenas diminuir a diferença nas retas. No entanto, à medida que as seções retas se tornam mais curtas, o Type R gradualmente fica para trás do Toyota 86. O BMW em 10º lugar quebrou. Antes que os irmãos Yamagita pudessem se sentir aliviados, viram o Toyota 86 aparecer no retrovisor. A diferença que eles trabalharam tanto para criar estava rapidamente diminuindo. Para evitar perder mais terreno para o grupo da frente, decidiram não usar táticas de bloqueio, eles simplesmente não deixariam ninguém ultrapassar. Afinal, ultrapassar é difícil em uma pista tão estreita. O grupo da frente logo começou a entrar em uma área com neblina, o que limitou a visibilidade e aumentou a dificuldade dos comentários. Aproveitando esta oportunidade, o comentarista apresentou o histórico de Kanada. Kanada se formou na Royal Racing School, no Reino Unido. Começou no kart aos 7 anos do Campeonato de Kart do Reino Unido e venceu 6 grandes corridas em 2 anos. Aos 10 anos ele entrou nas corridas de F4 e garantiu o campeonato em 2 anos, graduando-se como o melhor aluno. Ele mostrou um talento notável, tanto em pistas reais quanto em simuladores. Antes de se formar, vários fabricantes de automóveis lhe ofereceram contratos, todos os quais ele recusou porque sua mãe estava doente na época. O comentarista também revelou um fato surpreendente. Kanada teve um professor japonês na escola de corrida, Takumi Fujiwara. Kai ficou chocado com a notícia, pois as memórias de correr contra Takumi em estradas de montanha 2 vezes voltaram à tona. O comentarista começou a detalhar a carreira de Takumi. Aos 20 anos, ele competiu sozinho no Campeonato Britânico de Rally. Embora ele tivesse fraquezas em cascalho, seu desempenho em estradas pavimentadas era excepcionalmente forte. No seu 3º ano, ele venceu o campeonato e garantiu uma entrada para uma temporada completa no Campeonato Mundial de Rally. No entanto, sua carreira foi interrompida devido a uma falha no veículo durante os testes de pré-temporada que levou a um acidente, resultando em uma longa estadia no hospital e reabilitação. Kai expressou alívio ao saber que Takumi agora estava com boa saúde. Na pista, Kanada estava conservando seus pneus e não iniciou um ataque, especialmente porque ultrapassar nessa área perigosa poderia ser arriscado, não para quem ultrapassa, mas para quem está sendo ultrapassado. Ele não queria assustar o Alfa Romeo à frente. Enquanto isso, o grupo da frente havia emergido do nevoeiro. O Porsche 718 estava seguindo de perto o 911 GT3. Ishigami acreditava que a disposição do motor traseiro tinha vantagens de frenagem sobre as configurações de motor central. Com a parte mais pesada do carro na traseira, as rodas traseiras mantinham uma tração e eficiência de transmissão mais fortes. Ele sentia que seu 911 GT3 era mais sofisticado do que qualquer outro carro de diferentes fabricantes. Atrás dele, Michael estava entediado, sentindo que Ishigami carecia das qualidades de um piloto competitivo atual. Michael acelerou nas curvas para ultrapassar Ishigami. Isso não foi uma derrota para o 911 GT3, mas sim resultado da timidez de Ishigami. Kai notou que o movimento de Michael foi inteligente. Ele trocou de marcha rapidamente, pegou a faixa externa e posicionou seu carro ao lado na curva. Aproximando-se da próxima curva, ele fez contato para ganhar espaço do seu oponente. Em corridas regionais como a MFG, Michael é uma presença formidável. A batalha pela 11ª posição surgiu da neblina. Nozomi mal tinha reagido antes que o Toyota 86 a ultrapassasse rapidamente. Kai elogiou as habilidades de condução de Kanata, destacando sua capacidade de lidar com forças G laterais enquanto desacelerava suavemente e maximizava a aderência de frenagem de todos os 4 pneus. Embora tanto Michael quanto Kanata tenham sido treinados na Europa, eles são motoristas muito diferentes. Michael, um produto de treinamento científico de elite, é como uma máquina precisa, improvável de cometer erros. Kanata, por outro lado, não incorpora essa perfeição mecânica e frequentemente surpreende com manobras inesperadas. Logo, o Toyota 86 acelerou para o lado de fora para emparelhar com o Lotus.
que não pretendia ceder sua linha. No entanto, o carro de corrida foi perturbado pela tração, e um momento de hesitação permitiu que o Toyota 86 ultrapassasse. Kanata subiu para a 11ª posição, uma manobra que nem mesmo Kai antecipou. Kakeru planejou ultrapassar o Toyota 86 na reta seguinte, calculando que precisava manter a diferença dentro de 4 segundos e 2 décimos. Agora em segundo lugar, Ishigami observava o carro de Michael manter uma velocidade incrível em uma estrada lateral tão estreita, pensando que não poderia fazer o mesmo, aumentando assim gradualmente a distância entre eles. O segundo grupo, 7 segundos atrás dos líderes, agora os alcançou. O Dai, em seu Audi R8 V10 de 5.2 litros naturalmente aspirado, enfrentou o GTR V6 biturbo de 3.8 litros de chum. Na reta, o GTR seguiu perfeitamente no vácuo do R8, então cronometrando seu movimento para se alinhar e acelerar completamente além do Audi R8. Enquanto isso, após se afastar, Kanata intencionalmente aliviou o acelerador. O terceiro grupo apresentava um Lamborghini Huracan com motor V10 de 5.2 litros naturalmente aspirado, competindo contra um Ferrari 488 com motor V8 de 3.9 litros twin turbo. Kaito aproveitou habilmente o momento para ultrapassar. Os irmãos Yagikita se aproximaram de uma longa reta 3.2 segundos atrás do Toyota 86. Esta reta representava o maior desafio para o Toyota 86. Usando táticas de vácuo, os irmãos gradualmente ultrapassaram Kanata, que também entrou no vácuo deles. Kakeru, observando o tempo e a distância de Kanata para entrar no vácuo, reconheceu sua expertise. Com o Toyota 86 encaixado atrás de 2 carros, sua resistência ao ar foi significativamente reduzida, permitindo que atingisse novas velocidades máximas em sexta marcha. Ogata sabia por que Kanata tinha diminuído o acelerador anteriormente. Ele estava estrategizando, já tendo calculado o vácuo dos irmãos Yagikita em seu plano. Quando os postes de Michael e Ishigami cruzaram a linha de partida, a corrida entrou oficialmente na segunda volta. Kai observou que os pilotos estavam gerenciando o desgaste dos pneus. Na segunda volta, os carros liberariam toda a sua potência para um sprint. Kaito já havia alcançado o Carrera GTS de Jackson. Para a Ferrari, ultrapassar era apenas uma questão de tempo. Em uma reta, Kaito acelerou além do Carrera GTS, deixando Jackson sem reação. Jackson acreditava que apenas 3 pilotos no MFG eram realmente excepcionais. Michael era o primeiro, Kaito o segundo, e o terceiro, que não correu desta vez, era o piloto do Alpine A110 do ano passado, Sawatari, que perdeu a corrida para comemorar o aniversário da namorada. De volta à corrida, a primeira sessão era a única chance de Ishigami retomar a liderança. O coração do GT3, um motor de 6 cilindros opostos horizontalmente atingindo 9.000 RPM e 500 cavalos de potência, era incomparável no MFG. Ainda assim, Ishigami não conseguia encontrar falhas na condução de Michael. Ogata estava preocupado se a velocidade de Kanada poderia ser demais para os pneus dele, mas Kanada já havia calculado o desgaste dos pneus para esta corrida. Ele pretendia terminar em uma posição mais alta do que a atual como um presente para Ogata. Enquanto isso, a perseguição de Ishigami a Michael terminou em fracasso, com Michael liderando na primeira sessão. Terceiro lugar, GTR. Quarto lugar, Audi R8. Quinto lugar, AMG GTS. E sexto lugar, Ferrari 488, que acabara de começar seu ataque. Kaito havia alcançado o carro número 6, um BMW M6. A Ferrari acelerou pela linha interna e ultrapassou agressivamente na curva, movendo-se para a sexta posição. O Carrera GTS, dirigido por Jackson, estava em oitavo. O Lamborghini de Daigo estava em nono. Os irmãos Yagikita acabaram de passar o topo da montanha. O Toyota 86, cerca de 6 segundos mais lento, estava lutando na subida, sendo gradualmente deixado para trás pelo grupo da frente. O último era o Honda Type R. Os motoristas completaram a primeira sessão e reentraram na desafiadora segunda sessão. Neste ponto, o Toyota 86 de repente acelerou, aproximando-se dos irmãos Yagikita à frente. Michael assumiu a liderança solo, deixando Ishigami para trás. Enquanto isso, uma mudança inesperada ocorreu no terceiro grupo. O rápido GTR desacelerou, permitindo que o Audi R8 se aproximasse novamente. Tendo forçado demais inicialmente, os pneus dianteiros do GTR agora mostravam sinais de substerço. Kaito, dirigindo a Ferrari 488, estava acelerando e pretendia ultrapassar o AMG GTS em seguida. Retornando à batalha entre os irmãos Yagikita e o 86, Kai analisou que, devido à diferença significativa entre o Toyota 86 e os outros, Kakeru e Nozomi sendo perseguidos se sentiriam frustrados. Por outro lado, Daigo estava seguindo de perto o Carrera GTS. Relutante em ficar atrás de um Porsche, ele planejou fazer sua jogada no curto trecho reto mais alto, pronto para mostrar o poder do seu motor V10 de 5.2 litros.
Enquanto isso, o Toyota 86 continuava a seguir de perto os irmãos Yadikita. A inclinação da segunda seção era muito íngreme. O líder 718, apesar de ter apenas um motor boxer de 4 cilindros e 2,5 litros, havia deixado os supercarros muito para trás graças à condução brilhante de Michael. Ishigami, em segundo lugar, praticamente desistiu de perseguir e estava focado em manter sua posição. Atrás dele, Shun e Uji, ambos com sistemas de tração nas 4 rodas, um com motor central e o outro com motor dianteiro, continuavam a competir. O GTR mantinha sua assustadora aceleração nas saídas de curvas, segurando firme sua posição. Atrás deles, a Ferrari ultrapassou outro carro, subindo para a 5ª posição. Alcançar o grupo à frente era apenas uma questão de tempo. O BMW M6 de Takuya estava em 7º, seguido pelo Carrera GTS de Jackson em 8º, e o Lamborghini de Daigo em 9º. Ao entrar na reta, Daigo também estava se preparando para ultrapassar, especialmente porque a Ferrari estava logo à frente. O Lamborghini estava ansioso para alcançar seu rival destinado. Entrando na aterrorizante terceira seção, o desgaste dos pneus tornou-se extremamente crítico. Na descida com centenas de metros e mudança de elevação, um momento de descuido poderia ser fatal. No entanto, Kanata não demonstrou medo desse desafio. O GTR e o R8 no segundo grupo não conseguiram aumentar o ritmo, permitindo que a Ferrari de Kaito se aproximasse. O Di, preso no meio, sentiu uma pressão imensa e decidiu ajustar sua estratégia para bloquear a Ferrari que o perseguia. Atualmente, todos os carros na pista mantinham seus ritmos estáveis, exceto o Toyota 86, que estava se aproximando rapidamente dos carros à frente. Naquele momento, o computador da sede destacou o Toyota 86 com um indicador proeminente, uma novidade para qualquer piloto na corrida. Kanata estava descendo as curvas em uma velocidade impressionante. Em apenas 2 curvas, ele alcançou os irmãos Yadikita. Kakeru, perplexo com a rapidez com que Kanata havia fechado a diferença semelhante à primeira volta, percebeu que se fosse ultrapassado antes de entrar na área de neblina, seria o fim do jogo. Ele se preparou para bloquear o caminho do Toyota 86. Em um momento de distração, o Toyota 86 ultrapassou o Alfa de Nozomi. No entanto, sendo cercado pelos irmãos Yadikita, o indicador proeminente do sistema desapareceu. Com o Lotus bloqueando a frente e o Alfa pressionando por trás, Kanata teve que admirar a excelente defesa de Kakeru. Ele percebeu que, se conservasse demais os pneus, não conseguiria romper a defesa deles. Kanata lembrou-se do que seu professor Takumi uma vez disse: não importa quão estreita a estrada pareça, desde que haja espaço suficiente para 3 carros correrem lado a lado, definitivamente há uma maneira de ultrapassar. O movimento repentino de lado do Toyota 86 ao ultrapassar deixou Nozomi atônita. Kakeru não conseguia entender como seu Lotus, com sua capacidade de direção superior, foi ultrapassado pelo Toyota 86. Kai maravilhou-se com as habilidades de gerenciamento de pneus de Kanata, que pareciam quase mágicas. Apesar da menor potência do Toyota 86, que se esperava causar mais desgaste nos pneus em comparação com outros carros, Kanata gerenciou isso excepcionalmente bem. A cena voltou para o terceiro grupo. Após entrar em uma área com neblina, o ritmo dos 3 carros diminuiu. Até a Ferrari teve que se comportar, pois o nevoeiro e a ausência de retas longas, combinados com o tamanho maior dos 3 carros, não deixavam espaço para ultrapassagens. Depois de passar pelos irmãos Yadikita, Kanata rapidamente alcançou as luzes traseiras dos carros à frente. O Lexus LC500 de Emil apareceu na frente de Kanata pela primeira vez. Ultrapassá-lo colocaria Kanata entre os 10 primeiros. O carro de corrida vermelho desapareceu na densa neblina. Kanata pediu ao Ogata para relatar a diferença de tempo para o carro à frente a cada segundo. Embora Kanata pudesse simular mentalmente a pista, ele não conseguia ver os carros à frente. Por isso precisava que Ogata o atualizasse constantemente sobre a diferença de tempo. Emil estava inicialmente 2 segundos e 6 décimos à frente de Kanata. Após uma curva, a diferença reduziu para 2 segundos. Assim que Ogata relatou uma diferença restante de 1 segundo, a silhueta do Lexus surgiu através da neblina à frente do Toyota 86. Kanata não hesitou e imediatamente acelerou para emparelhar com o Lexus. As imagens do drone capturaram o momento em que as luzes traseiras do Lexus emergiram da neblina, e o Toyota 86 ultrapassou na brecha. Naquele momento, Kanata estava apenas 3,5 segundos atrás do Carrera GTS. Ogata finalmente entendeu por que Kanata pediu para ele relatar as diferenças de tempo. Kanata planejou ultrapassar assim que o carro à frente aparecesse do nevoeiro. A equipe de comunicações informou Jackson que o Toyota 86 estava se aproximando dele a uma velocidade impressionante. Agora, Kanata estava apenas 1 segundo atrás do Carrera GTS e pronto para usar a mesma tática novamente.
Em uma neblina tão densa, os dois carros dirigiam lado a lado, aparentemente desconsiderando a própria segurança. No final, Jackson recuou, permitindo que o Toyota 86 ultrapassasse e assumisse a 9ª posição. Kai ficou sem palavras diante de uma manobra de ultrapassagem tão ousada. Enquanto isso, um homem misterioso elogiou Kanata por replicar perfeitamente sua corrida de demonstração durante a corrida de qualificação. Na corrida principal, Kanata até adicionou seu próprio estilo a essa base. 20 anos depois, Keisuke Takahashi havia se tornado um magnata do setor imobiliário. Seu antigo carro de corrida, o Mazda R7, ainda aparecia nos vídeos tutoriais oficiais das corridas MFG. Agora, Kanata estava dirigindo o Toyota 86, imitando o estilo de corrida de Keisuke na pista. Os fãs sempre debateram intensamente os vídeos tutoriais oficiais de Keisuke. É notável que tais recordes foram estabelecidos por um carro antigo com uma transmissão manual de 5 marchas. Este recorde permaneceu até o ano passado, quando Michael o quebrou durante a corrida final para garantir a pole position. Keisuke apontou incisivamente que Kanada tinha uma falha séria que ainda não havia sido exposta. Na pista, o 718º de Michael está bem à frente. O GT3 de Ishigami, também dirigindo um Porsche, está a 13 segundos completos atrás em segundo lugar, tendo sido claramente derrotado na competição. No terceiro grupo, o GTR de Shun ainda está teimosamente mantendo o terceiro lugar. Determinado a manter sua posição para o beijo do anjo do carro número 7, ele promete defender sua posição atual. Ao se aproximarem de uma bifurcação na estrada, os motoristas geralmente escolhem a esquerda para obter uma vantagem. No entanto, a Ferrari de Kaito inesperadamente pega o lado direito. Quando os caminhos se juntam novamente, a Ferrari passa apertada pelo Audi R8. No final, o Udi cede, permitindo que Kaito o ultrapasse. A cena muda para o sétimo grupo, apresentando o Lamborghini e o BMW M6. O Toyota 86 agora tem esses dois carros à vista, mas devido a uma disparidade de potência, está gradualmente ficando para trás. Ciente da diferença significativa de potência, Kanata decide se concentrar em manter sua posição atual. O Carrera GTS, que está atrás do Toyota 86, está apenas 4,7 segundos atrás. Jackson decide fazer sua jogada em uma seção reta da pista. O terceiro grupo avança em uma longa reta. O Ferrari mais potente se move primeiro, saindo do vácuo para alinhar-se ao lado do GTR. Udi acha que é muito cedo para fazer uma manobra. Enquanto isso, Shun, sentindo-se compelido, se posiciona atrás do vácuo da Ferrari. Todos os três carros estão agora acelerando a mais de 300 km por hora. O ponto de frenagem está se aproximando rapidamente e eles se preparam para frear forte. Shun geriu mal seus pneus e não conseguiu frear a tempo. Suas esperanças pelo beijo do anjo foram destruídas. Em uma tentativa frenética de voltar à pista, o GTR foi ultrapassado pelo AMG GTS. Enquanto isso, Michael cruzou a linha de chegada com facilidade, garantindo o campeonato. Ishigami terminou em segundo, Kaido em terceiro, Udi em quarto, Josuke em quinto e Shun em sexto. Na pista, o Lamborghini já havia passado o BMW M6. Mais atrás, havia uma batalha feroz pelo 9º lugar. O Carrera GTS perseguia implacavelmente o Toyota 86. Com uma vantagem significativa de velocidade, o Porsche Carrera GTS não precisava do vácuo do Toyota. Ao ultrapassar, o Toyota seguiu no vácuo do Porsche em uma manobra extrema, mas o Porsche rapidamente aumentou sua velocidade e se afastou. Eles estavam se aproximando do ponto de ruptura. Kanata ainda atrasou a frenagem, entrando na curva à frente de seu oponente. Kanata, confiando em suas habilidades excepcionais, ultrapassou com sucesso o Porsche por dentro, recuperando o 9º lugar. O ultrapassado Jackson percebeu que não foram os freios do Porsche que falharam, mas sim seus pneus, que estavam prematuramente desgastados durante a corrida. Em contraste, o Toyota 86 ainda tinha borracha suficiente nos pneus para frenagens competitivas. Se Kanata estivesse dirigindo um carro mais competitivo, a corrida MFG teria sido ainda mais interessante. A corrida de abertura foi oficialmente concluída. Ishigami, o vice-campeão, e Kaido, o terceiro colocado, subiram ao pódio para celebrar. Ogata estava emocionado. O prêmio pelo 9º lugar foi de 8 milhões de ienes, e metade disso, 4 milhões de ienes, era a parte dele, superando a receita anual de sua oficina. Michael, que nunca levou o MFG a sério, não compareceu à cerimônia de premiação. Ishigami sempre escolhia a mesma rainha de corrida para suas cerimônias, enquanto Kaido mudava sua rainha de corrida a cada vez. Felizmente, eles não escolheram a rainha das corridas Ren, aliviando Shun. Jackson se aproximou de Kanata para apertar sua mão e prestar seus respeitos, elogiando-o como um excelente piloto.
Vendo isso, Nozomi também se aproximou de Kanata, oferecendo um abraço por sua excelente performance na corrida. Embora Kanata tenha recusado, Nozomi o abraçou de qualquer forma. Ren testemunhou essa cena em primeira mão. A próxima corrida é a Lake Ashinoko GT, seguida pela Península Manazuru, a quarta em Seaside Double Lane, e a batalha final em Atami Ghost. Os proprietários ricos dos Ferraris e Lamborghinis tiveram seus carros transportados para a linha de partida cedo, transportados em reboques, mas Ogata teve que dirigir seu carro de volta sozinho. Na oficina de Ogata, Shun apresentou o engenheiro responsável pelas próximas modificações. O engenheiro imediatamente detalhou seu plano de atualização da fase 1, focando nos sistemas de freio e transmissão. Ele planejou modificar apenas os sistemas de admissão e escape inicialmente, deixando as modificações do motor para a fase 2, pois simplesmente aumentar a potência não melhora a competitividade e poderia desestabilizar o equilíbrio, afetando a condução de Kanata. Kanata concordou plenamente com essa abordagem, observando que seu mentor, Takumi, havia aconselhado contra a busca por carros de alta potência e sugerido que usar um carro com menos potência do que os concorrentes poderia ser vantajoso. Ogata mencionou que mesmo com um turbocompressor aumentando o motor para 280 cavalos de potência, ainda seria menos potente do que o dos concorrentes, não contradizendo assim o conselho de Takumi. No entanto, Kanata insistiu em manter a unidade de potência original, pois seu objetivo era desafiar a si mesmo, sem se importar com classificações. Ele sentia que se Takumi estivesse presente, diria que o potencial total do Toyota 86 ainda não havia sido realizado. O engenheiro riu ao ouvir isso, observando que parecia algo que Takumi diria. Kanata ficou surpreso ao saber que o engenheiro também conhecia Takumi, uma figura bem conhecida entre os motoristas de sua geração. Shun, ao saber por Ogata que o motor do Toyota 86 não havia sido modificado, ficou surpreso. A segunda corrida, ao contrário da primeira, não tinha colinas e consistia inteiramente de superfícies planas. Quando soube que isso foi por conselho do engenheiro, ele optou por permanecer em silêncio, reconhecendo a significativa expertise do engenheiro, especialmente em ajuste de suspensão. O GTR de Shun também havia sido modificado por ele. No dia seguinte, Ren e um amigo foram às compras e pararam em uma cafeteria para descansar. Lá, ficaram surpresos ao encontrar Kanata trabalhando. Apesar de ter ganhado muitos prêmios MFG, Kanata não via as corridas como um meio de ganhar dinheiro. Em vez disso, ele via o trabalho como uma forma de vivenciar a vida. Enquanto isso, o Toyota 86 estava passando por uma atualização de peças. A primeira mudança foi nos amortecedores. Como as corridas MFG são em vias públicas, amortecedores específicos para corridas são inadequados. Amortecedores mais flexíveis aumentam a aderência dos pneus após ultrapassar os limites. Em relação aos freios, após uma corrida, os discos de freio originais estavam ligeiramente empenados e o desempenho de resfriamento já não conseguia acompanhar as habilidades de condução de Kanata. Consequentemente, o carro foi equipado com pinças de 6 pistões Blitz, garantindo que mesmo sob frenagem contínua e pesada, não haveria problemas. Para Kanata, isso seria um recurso poderoso nas etapas finais de uma corrida, potencialmente tornando o carro inesperadamente rápido. Em seguida, vieram as modificações nos sistemas de admissão e escape. Era essencial que a admissão e o escape fossem modificados como um conjunto, incluindo o corpo de borboleta. Isso melhoraria significativamente a resposta do acelerador, uma vantagem crucial para um piloto como Kanata, que se destaca no controle do acelerador no limite. O engenheiro acreditava que Kanata, um protegido do gênio Takumi, poderia sem dúvida superar outros pilotos talentosos. Alguns dias depois, Kanata testou o Toyota 86 melhorado. A expressão de Ogata por si só sugeria o sucesso das melhorias. No cume agora, havia um Alpine 110 azul ao lado do qual está Sawatari, o piloto que perdeu a corrida de qualificação. Ogata, impressionado pelas habilidades de condução de Kanata, finalmente percebeu como é a condução profissional. Quem dirige sem frear? Ele se perguntou. Kanata explicou que nunca usa os freios ao subir e fazer curvas, permitindo que o carro desacelere naturalmente. Esta é uma técnica básica para dirigir carros de corrida de baixa potência. Kanata olhou para a pista próxima do Lago Ashinoko, intrigado sobre por que não podiam correr lá agora. Ogata explicou sem poder fazer nada que a estrada estava sob regulação de tráfego regular e, a menos que fosse a corrida oficial de qualificação, ninguém poderia correr lá. Os testes oficiais para veículos de corrida só podiam ocorrer nesta estrada, dando aos pilotos experientes uma vantagem significativa. Consequentemente, Kanata se preparou para testar o desempenho em descida do Toyota 86. Assim que Kanata saiu, Ogata percebeu que o Alpine A110 o havia seguido. Enquanto testava o desempenho do carro de corrida, Kanata maravilhou-se com as habilidades de modificação do engenheiro. Apesar de não haver melhorias na unidade de potência, o carro parecia mais explosivo do que antes, e sua aderência havia melhorado significativamente.
A melhoria mais notável foram os freios, que pareciam quase como os de um supercarro. Isso permitiu que ele corresse livremente na pista. Enquanto Kanata se deleitava com as mudanças significativas no Toyota 86, o Alpine A110 o ultrapassou em uma curva. Kanata, absorvido pela alegria da evolução do seu carro, havia negligenciado o espelho retrovisor, levando a esse descuido. Ainda assim, a habilidade do outro motorista fez Kanata expressar admiração. Inesperadamente, Sawatari e Kanata tinham um histórico. Durante os 3 anos de Sawatari estudando na França, eles competiram várias vezes. Naquela época, Kanata estava se tornando bem conhecido. Embora Sawatari o considerasse um grande rival, dificuldades financeiras e a falta de um bom carro de corrida levaram à sua derrota. Os tempos mudaram, e agora era a vez de Kanata dirigir um carro menos competitivo. Sawatari estava determinado a resolver essa antiga rivalidade na corrida MFG. Após o anúncio oficial da MFG sobre o cronograma das corridas de qualificação, Kanata foi designado para competir no 6º dia. Ogata explicou que as corridas de qualificação geralmente são agrupadas aleatoriamente com base nos rankings atuais. No entanto, para garantir a justiça, os 7 melhores pilotos são distribuídos uniformemente ao longo de 7 dias. Michael, classificado em primeiro, competiria no último dia, e Shigami, classificado em segundo, no 6º dia. Kato, classificado em terceiro, no 5º dia, e Kanata, classificado em nono, também no 6º dia. Ogata acreditava que competir mais tarde era vantajoso, pois permitia aos pilotos ajustar seu ritmo com base nas performances de seus concorrentes. Em junho, o Lake Ashinoko GT deu as boas-vindas ao seu primeiro dia de qualificação. A pista de Lake Ashinoko tem 25,3 km de extensão, com uma volta para a qualificação e 3 voltas para a corrida principal. Daigo, dirigindo um Lamborghini Huracan, achou o primeiro dia desafiador. Em meio ao rugido do motor V10 naturalmente aspirado, o Lamborghini disparou. Embora as habilidades de Daigo fossem aceitáveis, o desempenho superior do supercarro italiano fez com que ele se destacasse na corrida. Simultaneamente, Kanata, trabalhando em uma cafeteria, atraiu a atenção de um grupo de mulheres de meia idade. O gerente observou que Kanata, um estrangeiro, tinha uma caligrafia japonesa inesperadamente bonita. Na verdade, Kanata, que não sabia escrever em japonês, simplesmente confiava em sua memória para copiar o texto. De volta à pista de corrida do lago Ashinoko, Kazuhiro estava competindo em um Honda NSX modificado. Na corrida anterior, ele havia dirigido um Honda Type R. As regras permitem a troca de veículos dentro da mesma marca durante a mesma temporada. Este carro foi convertido para um veículo leve, movido apenas a gasolina, com tração traseira central, após a remoção de 3 motores elétricos e do sistema de recuperação de energia. Kazuhiro havia passado 2 anos modificando e estava ansioso por este momento. Dentro do carro, ele mal conseguia conter sua empolgação. Com seu excelente desempenho, o carro assumiu temporariamente a liderança sobre o Lamborghini no primeiro dia. No segundo dia da corrida, Nozomi dirigiu um Alfa Romeo 4C. Embora fosse a única piloto, seus resultados foram consistentemente impressionantes. Sawatari e Shun também competiram hoje. Shun não pôde resistir a criticar as visões peculiares de Sawatari sobre relacionamentos. Todas as namoradas de Sawatari tinham 17 anos e ele terminava com elas assim que completavam 18. Apesar disso, Shun respeitava muito as habilidades de Sawatari, especialmente na pista tecnicamente exigente do lago Ashinoko, onde o potencial de Sawatari não era igualado por ninguém, exceto talvez por Michael. No entanto, Sawatari sempre careceu de um desejo de vitória. Se algo pudesse desencadear suas verdadeiras capacidades, ele se tornaria um adversário formidável. Pensando em Sawatari e Kanata como 2 novos concorrentes formidáveis, Shun prometeu melhorar seu próprio desempenho. Enquanto isso, o Toyota 86 estava passando pelos ajustes finais de alinhamento das 4 rodas. Ogata ficou impressionado com a máquina de alinhamento de rodas tridimensional, tudo parte de garantir que a suspensão funcionasse da melhor forma. De volta à pista de corrida, a velocidade do Alpine A110 era surpreendente. Assumiu a liderança com o tempo mais rápido na segunda sessão e até estabeleceu um novo recorde para a primeira sessão. Este foi um raro esforço de Sawatari, que é frequentemente considerado altamente talentoso, mas criticado por sua falta de agressividade nas corridas. Agora, estimulado pela presença de Kanata, este gênio adormecido estava despertando. Do segundo para o terceiro trecho, Sawatari continuou a quebrar recordes de pista. Ele alcançou a única reta da pista, onde era possível acelerar ao máximo. Pouco antes da linha de chegada, havia uma subida final onde a potência do motor turbo beneficiava significativamente o carro leve. Com o turbo e a carroceria leve, combinados com habilidades de direção comparáveis a Michael e Kanata, Sawatari conseguiu estabelecer um novo recorde de pista no lago Ashinoko. Logo atrás dele estava Shun em seu GTR.
O Toyota 86 totalmente atualizado acelerou ao máximo e alcançou o 13º lugar no primeiro ponto de controle, uma conquista surpreendente considerando que o carro não tinha melhorias de potência, e a primeira seção era uma subida suave. Essa classificação impressionante chocou Shun e Ogata na sala de controle. Ainda mais impressionante foi o reconhecimento proeminente do sistema pela habilidade do motorista, o que para Kanata era simplesmente esperado. Na noite anterior à corrida, ele havia praticado com simulação de direção em seu quarto, assistindo aos vídeos das corridas de Keisuke em sua mente. Esta técnica única de treinamento por impressão de Kanata, superando até os simuladores de direção mais recentes, é um testemunho de sua habilidade herdada. Tanto Kanata quanto sua mãe conseguem reter imagens em seus cérebros, um talento que sua mãe aplicava em suas pinturas. Devido à sua saúde frágil, Kanata foi incentivado a praticar esportes desde jovem. Em contraste, outros pilotos que já haviam competido não demonstraram a mesma compostura. Influenciado por Sawatari, Shun cometeu repetidamente erros em seu GTR, resultando em um desempenho ruim. Nem o Lotus de Kakeru, o Lexus LC500 de Emil, o Audi R8 de Hyundai, o 911 GTS de Jackson, nem Yosuke, que trocou de um AMG GTS para um AMG GTR, conseguiram desafiar os resultados de Sawatari. Apenas Kaito, dirigindo uma Ferrari, teve um desempenho excepcional, mas ainda assim terminou em segundo, incapaz de ameaçar a pole position de Sawatari. O Lago Ashinoku, uma das pistas mais desafiadoras do MFG, mostrou a extraordinária competitividade do Toyota 86, atualizado apenas na suspensão e nos freios. Finalmente, a corrida entrou na Zona da Morte, uma área coberta com cinzas vulcânicas do Monte Fuji, onde 5 acidentes ocorreram no dia anterior. Aqui, Kanata começou a executar o drift clássico de Takumi, marcando o fim da primeira temporada do MFG. Em uma sessão temida conhecida como Zona da Morte, um Toyota 86 surpreendeu a todos com seu drifting, apesar de ter apenas 200 cavalos de potência, o menor entre todos os competidores. No entanto, sua velocidade nas curvas era impressionante graças à técnica de drift de inércia sem contraesterço aprendida com Takumi Fujiwara. De fato, a segunda temporada de MF Ghost chegou e Kanata continua a competir na corrida GT de Ashinoko. Dirigindo o Toyota 86, Kanata entrou na Zona da Morte, um trecho coberto de cinzas vulcânicas de uma cratera próxima, tornando a estrada extremamente escorregadia. Ogata na sala de comunicações avisou Kanata, que respondeu ajustando seu estilo de direção, confundindo tanto Shun quanto Ogata. O 86 adotou corajosamente um estilo de drift para enfrentar a pista coberta de cinzas. Shun perguntou urgentemente se o sistema de controle de tração do carro estava quebrado, mas para seu choque, o sistema antideslizante já havia sido completamente removido a pedido de Kanata. Esta técnica de drifting inesperada foi oficialmente reconhecida, uma primeira vez na Zona da Morte e um reconhecimento definitivo da habilidade do motorista. Shun na sala de comunicações se perguntou se o drifting realmente era mais rápido, mas os oficiais logo forneceram uma resposta. O Toyota 86 subiu para o 10º lugar nos tempos de volta, ultrapassando vários pilotos apenas nesta sessão. Quando Kanata sentiu os pneus recuperarem a tração, a Zona da Morte estava quase acabando, seguida por uma série de segmentos de descida, levando o carro com o motor naturalmente aspirado ao 9º lugar, uma conquista notável. O 86 navegou ritmicamente pelas seções arborizadas da pista. O engenheiro Okuyama, que modificou o carro de Kanata, estava confiante no carro de corrida que ele pessoalmente ajustou, especialmente na suspensão adaptada ao estilo de condução de Kanata e às características da pista. O 86 acelerou da 2ª para a 3ª seção, utilizando a descida contínua para elevar a posição de Kanata para 7º. Kanata recebeu mais reconhecimento do sistema do que Sawatari, que estabeleceu um novo recorde de pista, porque o sistema avalia a habilidade de condução, enquanto a corrida testa a capacidade geral do piloto e do carro. Finalmente, o 86 alcançou a reta mais longa da pista, seguida por uma subida de 2 km até a linha de chegada. Este segmento representou o maior desafio para o 86 com pouca potência. Kanata lutou para subir a colina no Toyota 86, caindo para o 8º lugar, mas conseguiu manter essa posição e terminar as preliminares em 8º, um resultado que surpreendeu a todos. Após a corrida, Shun perguntou a Kanata onde ele aprendeu a fazer drift. Kanata mencionou que aprendeu com um professor na escola, observando que seu próprio drift era elementar comparado ao do professor. Embora o drifting não fizesse parte do currículo formal na escola de corrida, o professor levava Kanata para pistas de rally, após o expediente para praticar técnicas de transferência de peso com carros de suspensão macia em superfícies de baixa fricção.
Kanata, cujo pai havia deixado sua família, considerava Takumi como uma figura paterna. Na pista, Ishigami começou a corrida de classificação dirigindo um Porsche 911 GT3. Embora não fosse o mais habilidoso, ele confiava no carro de ponta e em sua experiência em corridas, acreditando que poderia garantir a pole position. No último dia da corrida de classificação, Michael, conhecido como o piloto mais forte nos eventos MFG, entrou em cena por último. Seu Porsche 718 Cayman navegou rapidamente pela zona da morte, enquanto Kanata se tornava um tópico de discussão. Ao derrapar por essa seção, Michael acreditava que o chassi bem ajustado do Porsche lhe permitia lidar facilmente com a pista, alinhando-se com seu estilo calmo. Michael manteve consistentemente uma diferença de 0,2 segundos atrás de Sawatari. Isso foi intencional. Ele deixou o Alpine a 110 de Sawatari liderar, planejando forçar na subida final. Apesar dessa estratégia, seu tempo de volta era difícil de superar, uma regra que Michael estabeleceu para si mesmo. A batalha pela pole position se transformou em um confronto entre Porsche e Alpine. Sawatari, por outro lado, reconheceu a estratégia de Michael, mas não o via como uma ameaça significativa. Em vez disso, ele achou Kanata, que alcançou o 8º lugar com um motor de 2 litros aspirado e um sistema de 3 pedais à moda antiga, mais formidável. O Porsche 718 foi marcado pelo sistema na seção final, e a diferença entre os tempos de volta de Michael e Sawatari diminuiu. Com o poderoso Porsche, Michael ultrapassou com sucesso o Alpine de Sawatari na reta. As preliminares de Ashinoko concluíram com Michael garantindo a pole position e Sawatari ficando em segundo, ambos estabelecendo novos recordes de pista. Ishigami terminou em terceiro, Shun em 13º, e devido às melhorias de outros pilotos, a classificação de Kanata caiu para 10º. Na véspera da corrida principal de Ashinoko, a equipe relatou os resultados da qualificação a Fumihiro. Michael e Sawatari quebraram significativamente os recordes da pista de Ashinoko, levando Fumihiro a comentar que alguém poderia finalmente desafiar Ryosuke. A previsão do tempo para o último dia indicava uma alta probabilidade de chuva. Preocupado com as condições de chuva, Ogata estava apreensivo com a corrida de Kanata no dia seguinte. Dadas as desvantagens inerentes do FR em comparação com a tração nas 4 rodas, SR Ogata ligou para Okuyama para perguntar sobre o plano de ajuste para clima úmido. Apesar da chuva, o Ashinoko GT prosseguiu conforme o planejado, com o evento convidando o Sr. Ryuji, o organizador da Zero Academy, que uma vez perdeu para Ryosuke em uma corrida. Shun é, na verdade, um graduado da Zero Academy. Mesmo após ajustar o Toyota 86, Ogata continuava preocupado com a corrida. Mas Kanata não se abalou, observando que a chuva proporcionaria um espetáculo único para o público. Os motoristas correram para seus carros com apenas 5 minutos até o início da corrida. A corrida na estrada chuvosa estava cheia de mudanças rápidas, enfatizando a resistência. Visibilidade e aderência reduzidas devido à chuva, juntamente com a batalha contra os oponentes, tornaram o julgamento calmo crucial para os motoristas. 15 carros partiram da linha de largada e, à medida que os drones acenderam luzes azuis, os veículos avançaram como feras. Veículos com tração nas 4 rodas rapidamente ultrapassaram os da frente, mostrando-se vantajosos nas condições estabelecidas por Ryosuke. Com a mudança nas classificações, as garotas da corrida começaram a atualizar as etiquetas de nomes. Atualmente, Michael está na liderança com Sawatari logo atrás. Sawatari acredita que, na chuva, a potência não pode ser totalmente utilizada, o que realmente testa a habilidade do motorista. Michael permanece calmo, confiante em seu manejo de estradas molhadas. Kazuhiro, dirigindo um Honda NST, se segue atrás de uma Ferrari e um Lamborghini. Apesar de competir contra 2 dos supercarros italianos mais luxuosos, ele pretende demonstrar as capacidades da Honda. A zona de morte chuvosa torna-se a parte mais desafiadora da pista. Embora a chuva impeça a dispersão das cinzas vulcânicas, as cinzas molhadas tornam a pista extremamente escorregadia. Quando o grupo da frente entra na zona de morte, o Lamborghini de Daigo sofre de subesterço e sai do curso, permitindo que o Honda NSX ultrapasse. Kazuhiro critica a direção brusca de Daigo, observando que carros com tração nas 4 rodas não têm vantagem nas curvas. Enquanto isso, um BMW M6 segue de perto o Toyota 86 de Kanata. Takuya percebe que o 86 não está usando as técnicas de drift vistas na corrida de qualificação. Dadas as condições escorregadias, ele só pode observar o estilo de direção da estrela por trás. Nozomi, dirigindo um Alfa Romeo 4C, luta com o corpo leve do carro deslizando continuamente, mas ela acha o desafio emocionante. Após entrar na zona da morte, Michael e Sawatari começaram a se distanciar dos outros veículos, dividindo o campo em vários grupos. Ryuji expressou grande interesse no desempenho do Toyota 86 no meio do pelotão, especialmente após entrar na zona da morte, já que era o único carro que permanecia completamente estável. Kanata usou drifting para navegar por essa área na corrida de qualificação, mas agora adotou o mesmo estilo de condução dos outros.
À medida que os carros entravam em uma seção íngreme de descida, até mesmo um pequeno erro poderia ser fatal. Yosuke, dirigindo um Mercedes AMG GT-R, estava frustrado porque o sistema de controle de estabilidade do carro continuava a intervir, permitindo que um Toyota inferior se aproximasse. Ele defendeu teimosamente a linha interna para impedir que Kanata passasse. Quando o Toyota 86 ultrapassou o AMG GT-R por fora, Kanata subiu para a 9ª posição. A garota da corrida, Marie, começou a atualizar os cartazes, e como ela, várias outras garotas voluptuosas foram escolhidas, supostamente para atender às preferências únicas de Fumihiro. Essa revelação fez com que Fumihiro na sede ficasse extremamente envergonhado, até mesmo contemplando demiti-lo. Na pista, o Porsche e o Alpine lutando pelo primeiro lugar entraram oficialmente na segunda sessão após Paz, passando pela área do lago. 6 segundos atrás deles estavam Ishigami, Kaito, Kazuhiro e Daigo. Ryuji notou que o Honda NSX de Kazuhiro se comportava de forma muito estável na chuva, mesmo contra supercarros italianos e alemães. Seguindo-os estavam Hyundai e Jackson. E surpreendentemente, o 86º de Kanata também alcançou essa posição. Ryuji reconheceu a natureza excepcional do 86 à primeira vista, sugerindo que o carro deve estar bem ajustado para condições de chuva. Acontece que o engenheiro Okuyama e Ryuji vieram ambos da equipe 0. Atrás deste grupo estavam Yosuke e Takuya, com Shun tendo-os alcançado. Não muito atrás estava Nozomi correndo sozinha, seguida por Kakeru e Takemitsu na retaguarda. Todos os carros já tinham entrado progressivamente na segunda seção neste ponto. O Lotus de Kakeru estava tendo dificuldades porque sua suspensão estava ajustada muito rígida, tornando difícil acelerar totalmente na chuva. No entanto, sua irmã Nozomi preferia uma suspensão mais macia, o que fazia com que ela dirigisse de forma mais suave nessas condições. A dupla líder Michael e Sawatari passou pela curva em gancho. Embora seus carros não fossem excepcionais em desempenho, eles continuaram a aumentar a vantagem sobre as equipes seguintes. Devido a um desempenho abaixo do esperado nas preliminares, Shun, como aluno da Academia Zero, não queria decepcionar o Sr. Ryuji. Ele estava determinado a ultrapassar o BMW M6 de Takuya à frente. Shun pensou que, em condições secas, as curvas habilidosas de Takuya seriam desafiadoras. No entanto, com as condições atuais de chuva limitando movimentos ousados, Shun estava confiante de que poderia ultrapassar em qualquer reta suficientemente longa. Após ultrapassar com sucesso o BMW M6, Ryuji analisou que o M6 com tração traseira teve que escolher um raio de curva mais amplo para minimizar as forças G laterais ao sair das curvas. Em contraste, a escolha de Shun por um raio mais apertado permitiu que seu carro fizesse as curvas mais rapidamente, maximizando a vantagem de tração de sua tração nas 4 rodas. A câmera então mudou para o Toyota 86. Neste ponto, Kanada havia alcançado o Carrera GTS de Jackson. Apesar da chuva, Kanada maravilhou-se com a forte aderência do Porsche com o motor traseiro, mas sabia que precisava agir cedo. O 86º moveu-se decisivamente para o lado de fora, bloqueando agressivamente a linha do Porsche na curva. Jackson, sem escolha, aliviou o acelerador para deixar Kanada passar. A manobra de ultrapassagem do 86 surpreendeu Yosuke que vinha atrás. Mesmo sendo apenas 2 a 3 km por hora mais rápido nas curvas, foi suficiente para fazer a ultrapassagem. Dominando a linha de corrida ideal, o Toyota 86 subiu para o 8º lugar. Ryuji analisou que Michael, Sawatari e Kanada demonstraram um desempenho superior na chuva em comparação com outros pilotos. Além disso, todos os 3 escolheram carros com menos potência e foram treinados em técnicas de corrida europeias. Michael é alemão nativo, Sawatari estudou na França e Kanada cresceu no Reino Unido. O clima variável do Reino Unido e a drenagem desatualizada em Donington Park tornam particularmente desafiador correr lá na chuva. Apesar de sua juventude, as habilidades de Kanada superam em muito as de seus contemporâneos no Japão, provavelmente por razões semelhantes às dos outros dois. Em outra nota, os irmãos Yamagita enfrentaram problemas devido a um erro de configuração no carro do irmão, impedindo-os de trabalhar juntos como planejado. Nozomi decidiu enfrentar o BMW M6 à frente por conta própria. O grupo líder entrou na seção de alta velocidade, com 2 carros de motor central ainda competindo ferozmente. Sawatari achava que Michael estava sendo muito cauteloso, apenas visando correr da maneira mais segura possível na chuva. A estratégia de Sawatari era analisar na primeira volta e fazer sua jogada na segunda volta, planejando mostrar a Michael o gosto de ser ultrapassado agressivamente. O segundo grupo passou da segunda para a terceira seção. Um Toyota 86 vermelho alcançou a traseira de Hyundai, aparecendo como um fantasma no espelho retrovisor dele. Hyundai não conseguia entender como um Toyota antigo conseguia acompanhar seu Audi R8. Hyundai, pressionado pelo 86 que se aproximava, teve que acelerar para alcançar o grupo à frente. Essa ação expandiu o segundo grupo em uma grande batalha envolvendo 6 carros. Ryuji observou que a terceira seção é uma área de alta velocidade,
onde não apenas as habilidades de condução são testadas, mas também o desempenho dos sistemas eletrônicos de cada carro. Mesmo neste nível, os motoristas dependem da eletrônica, pois toda a pista tem 25 km de extensão e usar auxílios eletrônicos pode diminuir o fardo do motorista. Os eletrônicos modernos são muito avançados e, idealmente, não deveriam intervir, pois esses sistemas podem sobrecarregar os pneus e os freios. No entanto, desligar todas as ajudas eletrônicas na chuva seria como cometer suicídio. O que eles não sabiam era que o Toyota 86 de Kanata já tinha todos esses sistemas removidos. O grupo líder alcançou uma longa seção reta, onde Sawatari pressionava Michael continuamente. É importante notar que a visão traseira é frequentemente obscurecida pelo spray do carro à frente, enquanto eles viravam e subiam a seção de subida. O segundo grupo também entrou na longa reta com 6 carros enfrentando o medo da visibilidade limitada. Embora Daigo não conseguisse ver a estrada à frente, ele acreditava que seu Lamborghini era mais rápido que o Honda NSX de Kazuhiro em velocidades máximas, mas ele não ultrapassou antes de entrar na curva. Os 6 carros do segundo grupo avançaram em direção à subida que levava à linha de chegada, e como esperado, o menos potente Toyota 86 gradualmente ficou para trás do grupo principal. O terceiro grupo também alcançou a longa reta, apresentando um duelo entre 2 GTRs. O Nissan GTR acabou ultrapassando o AMG GTR. Ao contrário da tentativa de ultrapassagem mal sucedida de Daigo, o cenário foi diferente para o Nissan GTR. Embora tanto o Lamborghini Huracan quanto o Nissan GTR sejam de tração nas 4 rodas, o AMG GTR defensor com seu motor dianteiro tinha menos tração em comparação com o Honda NSX de motor central. Neste momento, Shun estava ansioso para ultrapassar Jackson, pois Kanata estava mais à frente, e ele estava ansioso para desafiar o talentoso piloto. O grupo líder deixou a seção de alta velocidade e acelerou em direção ao ponto de partida da pista. O segundo grupo, significativamente atrás, gradualmente alcançou a mesma área. Surpreendentemente, o Toyota 86 não estava muito atrás. Isso se devia em parte ao fato de que os supercarros não ousavam acelerar ao máximo na chuva, e em parte porque a contenção mútua entre os motoristas reduziu o ritmo geral. Ryuji analisou que o limite de potência para carros de rua de produção em uma pista fechada é de 400 cavalos de potência, e em vias públicas cai para 300 a 350 cavalos de potência. No entanto, quase todos os participantes na corrida atual tinham carros de alta potência, indicando um mal entendido das regras. A temporada MFG não exige tanta potência. Enquanto isso, o Porsche 718 e o Alpine A110 passam pelo ponto de partida para começar a segunda volta. Ryuji mencionou que a regra da relação entre aderência e peso tem várias armadilhas confusas, mas os detalhes são para os pilotos discernirem. Em estradas molhadas como hoje, o limite de potência dirigível cai para cerca de 200 a 250 cavalos de potência, o que significa que a potência máxima do Toyota 86 de 2 litros é ideal para essas condições. A chuva neutralizou a desvantagem de potência do 86, enquanto os grupos subsequentes alternavam na largada. Esta era uma estratégia necessária para evitar que a visão fosse obscurecida pelo spray. Um terço da corrida havia passado e apenas aqueles com habilidades excelentes podiam se destacar nessas condições, enquanto a parte mortal da pista os aguardava à frente. Sawatari decidiu fazer sua jogada na Zona da Morte, uma sessão temida por todos os pilotos. Ele estava determinado a superar o formidável Michael. Neste momento, a namorada de 17 anos de Sawatari assistia ansiosamente seu namorado competir. Ryuji ficou bastante impressionado com a coragem de Sawatari pelas 3 colisões de carro durante a manobra de ultrapassagem. Inesperadamente, Sawatari escolheu fazer sua jogada na Zona da Morte. Na verdade, Michael não cometeu erros, sua linha estava perfeita. No entanto, Sawatari agressivamente pegou a linha interna. A primeira colisão fez com que os carros se deslocassem, e Ryuji acreditava que as 2 colisões subsequentes resultaram mais de um choque de orgulho entre os 2 pilotos. Apesar de bater na barreira de proteção, o Alpine de Sawatari continuou a toda velocidade e completou a ultrapassagem. Tanto o ultrapassador quanto o ultrapassado tiveram um desempenho impressionante, tornando-a uma das ultrapassagens mais espetaculares da história do MFG. Este incidente irritou Michael, levando-o a entrar em modo sério. A irmã de Michael disse que nunca o tinha visto assim antes. Embora Michael seja extremamente egocêntrico, sua irmã sentiu que ele não perderia em uma corrida. A corrida continuou intensa. Liderando o segundo grupo estavam o Porsche GT3 e a Ferrari 488, com o Audi R8 e o Toyota 86 seguindo em direção à zona de perigo. Quando o Audi freou, Kanata fez sua jogada, acelerando pelo lado de fora do Audi R8. Com o 86 mantendo a linha vantajosa, Udi não conseguiu acelerar, mas achou que o 86 tinha passado do ponto. Naquela velocidade, ele acreditava que não conseguiria fazer a curva.
Ryuji observou que o ponto de ultrapassagem estava na junção de uma seção de subida e descida. Enquanto os pilotos têm uma forte tolerância para forças G laterais, eles lutam com as mudanças nas forças G verticais. Isso pode causar uma perda momentânea de equilíbrio, o que revelou uma leve vulnerabilidade em Yuji, ao entrar na curva. Talvez Kanata tivesse mirado esse ponto desde o início. Kazi, assistindo à corrida, reconheceu a habilidade de Kanata, mas observou que, como aluno de Takumi, isso ainda não era suficiente. Nesse momento, Daigo, dirigindo um Lamborghini Huracan, percebeu que o Audi R8 atrás dele havia sido substituído pelo Toyota 86, mas ele já não podia mais reagir. Ele já estava sobrecarregado, gerenciando a zona de morte e escorregadia. Mesmo com o sistema de controle de estabilidade intervindo continuamente, as rodas dianteiras e traseiras continuavam a escorregar. Nesse momento, as rodas dianteiras do Lamborghini perderam tração, fazendo o carro deslizar para fora. O Toyota 86 aproveitou a oportunidade para ultrapassar. A retirada do Lamborghini fez com que todos os carros classificados em sexto lugar e abaixo subissem uma posição. Consequentemente, as Race Queens começaram a se levantar e mudar os quadros de posição. Posicionada em 12º, Nozomi estava ansiosa para ultrapassar o BMW M6 e o AMG GTR à frente sem a cooperação do irmão. Takuya reclamou que o ritmo de Yosuke estava muito lento, o que permitiu que o Alfa Romeo se aproximasse. Ele continuava piscando os faróis, instigando Yosuke a ir mais rápido, mas Yosuke já estava no seu limite nessas condições climáticas. Embora Nozomi não conseguisse fazer drift como Kanata, ela usou o spray para ocultar sua posição, fingindo uma manobra por fora enquanto na verdade atacava por dentro. O Alfa e o BMW M6 estavam lado a lado na curva. Takuya estava confiante na sua velocidade nas curvas, mas reconheceu que o Alfa com carroceria de fibra de carbono tinha melhor tração. Nozomi aproveitou isso e ultrapassou com sucesso o BMW M6. Em contraste, seu irmão, Kakeru, ainda estava lutando para controlar o carro. No momento em que pressionou o acelerador, o carro começou a derrapar, mas felizmente ele conseguiu estabilizá-lo pressionando a embreagem. Nozomi viu tudo isso, e consequentemente provocou seu irmão. O Alpine A110 e o Porsche 718 do grupo da frente começaram a entrar na segunda seção justamente quando a chuva se intensificou, causando um spray substancial. Sawatari, liderando a corrida, desfrutava plenamente da visão clara à frente. Atrás dele, Michael permanecia calmo, aparentemente indiferente ao spray. Atrás deles, o Porsche GT3 de Ishigami e a Ferrari 488 de Kaido estavam em competição acirrada, com a Ferrari pressionando constantemente o GT3. Ishigami estava confiante na tração superior do GT3 e estava determinado a não deixar a Ferrari ultrapassar facilmente. Além disso, quando as regras do MFG foram divulgadas pela primeira vez, ele escolheu o GT3 como seu carro de corrida, acreditando que as regras tinham brechas. Os regulamentos impuseram restrições aos veículos com motor central, mas essas não afetaram seu Porsche com motor traseiro. Devido à desistência do Lamborghini de Daigo, o segundo grupo agora consistia em 5 carros. Mas a batalha intensa continuava. Ryuji analisou que a forte chuva fez o GT3 de Ishigami ficar ainda mais atrás do grupo da frente, diminuindo o ritmo do segundo grupo. Kaito culpou a situação por Ishigami estar dirigindo muito devagar, bloqueando o progresso dos carros atrás dele. Ele também percebeu as intenções de Ishigami, acreditando que Ishigami era arrogante. Ele pensou que Ishigami assumiu que o Porsche com motor traseiro, que tinha suas desvantagens inerentes de tração traseira seladas e melhoradas para carros de rua, se comportaria de forma diferente em uma corrida. No entanto, em uma estrada molhada e escorregadia, as características básicas do carro não mudariam. A razão pela qual as configurações de tração traseira não eram restritas nas regras é porque elas têm, inerentemente, certos problemas. Em frustração, Kaito bateu no GT3 com a frente do seu carro. Kazuhiro atrás deles estava apavorado, pois estava em uma situação semelhante, sendo perseguido de perto pelo Toyota 86. Os 2 primeiros carros do segundo grupo começaram uma luta tensa nas curvas cegas contínuas da área florestal da pista, com os veículos acelerando e intensificando a corrida. Este era um duelo mortal entre 2 marcas europeias renomadas, Porsche contra Ferrari. Ishigami sentiu que tinha exagerado. Não só a velocidade não diminuiu, como também a tração foi perdida. Entrar em pânico e soltar o acelerador certamente exporia fraquezas, então ele teve que soltar o acelerador suavemente e esperar a tração se recuperar. No entanto, as coisas não saíram como planejado. Após bater na barreira de proteção, o GT3 parou na pista e os carros subsequentes o ultrapassaram, fazendo com que a posição de Ishigami caísse significativamente para 12º ao retornar à corrida. Isso permitiu que outros pilotos subissem uma posição sem esforço, com o Toyota 86 de Kanata subindo para o 5º lugar. O ritmo da corrida aumentou repentinamente devido à ação de Kaito.
O treinador dele queria que ele garantisse o terceiro lugar, dado o grande intervalo com o grupo da frente. No entanto, Kaito sentia que correr sem um desafio significaria nenhuma oportunidade de vitória. Enquanto isso, o Honda NSX e o Toyota 86 estavam disputando o quarto lugar. Kazuhiro não esperava enfrentar Kanata novamente aqui. Ambos haviam se fortalecido desde a abertura da temporada, mas Kazuhiro ainda era assombrado pela sombra psicológica que Kanata havia lançado sobre ele. Ele decidiu enfrentar esse medo. No grupo da frente, Sawatari e Michael estavam prestes a entrar na terceira sessão. Embora não houvesse ataques diretos, uma tensa batalha psicológica estava se desenrolando. Sawatari tentava desesperadamente se livrar de Michael, mas sem sucesso. Michael, como um predador, esperava que sua presa mostrasse uma fraqueza. De volta ao segundo grupo, a Ferrari 488 de Kaito liderava sozinha, enquanto o NSX e o 86 continuavam seu intenso cabo de guerra. Embora o 86 não conseguisse ultrapassar devido à sua menor potência, ele acompanhava o NSX graças à sua velocidade superior nas curvas. Ryuji acreditava que a forte chuva compensava muitas das desvantagens do 86, mas sua classificação atual provavelmente era seu limite. Falhar na terceira sessão da corrida significaria perder toda a corrida. No final, as limitações do veículo seguraram Kanata. Ogata compartilhava esse sentimento, sabendo que se Kanata terminasse em quinto, o prêmio em dinheiro poderia financiar um novo carro de corrida. O Alpine e o Porsche do grupo da frente entraram na longa seção reta. Michael emparelhou, depois recuou, o que Sawatari interpretou como uma provocação de Michael. Kaito, em terceiro lugar, chegou atrasado na reta, seguido pelo NSX de Kazuhiro e pelo 86 de Kanata. Atrás deles, o Audi R8 de Hyundai, a 7 segundos de distância, planejava fechar a diferença com o 86 na subida. Em seguida veio o Carrera GTS de Jackson e o GTR de Shun, com Shun ultrapassando o Carrera GTS na reta devido à potência superior do seu carro. O comentarista perguntou ao Sr. Ryuji sobre o desempenho de Shun, observando que ele era seu aluno. Ryuji, no entanto, mencionou que Shun era um dos seus alunos mais fracos devido à sua natureza excessivamente competitiva, o que frequentemente levava a erros. Ryuji expressou esperança de que essa corrida pudesse ensinar a Shun uma lição valiosa. Enquanto isso, Yosuke, Nozomi e Takayua também entraram na longa reta. Neste momento, a chuva sobre a pista parou. Kanata percebeu que a chuva havia parado apenas porque os carros à frente não estavam mais levantando tanta água. A redução de água na pista era desvantajosa para ele. Mesmo que ele pudesse ultrapassar o Honda NSX nas seções sinuosas, corria o risco de ser ultrapassado nas retas. Ele precisava construir uma vantagem suficiente. Seguindo os três carros, todos passaram pelo ponto de partida com a corrida entrando na sua última volta. Nesse momento, o comentarista recebeu as últimas notícias. Era provável que se formasse neblina na pista de corrida de Ashinoko. Após a chuva parar, devido a mudanças nas correntes de ar, havia uma alta probabilidade de formação de neblina, coincidindo quase exatamente com a zona de perigo na pista. A sede da MFG estava em caos, mobilizando todos os drones disponíveis. Ao ser informado, Fumihiro emitiu uma ordem para continuar a corrida e rejeitou qualquer proibição de ultrapassagens, garantindo que a competição permanecesse justa. Ele assumiria total responsabilidade por quaisquer incidentes. O grupo da frente já havia entrado na área com neblina. Sawatari ficou surpreso e animado ao saber que a corrida continuaria. Os drones não conseguiam mais capturar imagens na névoa densa, e a distância de seguimento foi reduzida de 3 metros para 1,5 metro. Ogata também informou Kanata sobre a névoa densa à frente. Kanata imediatamente pediu a Ogata para preparar a tática de contagem regressiva que usaram na corrida de abertura, planejando ultrapassar o Honda NSX ao entrarem na zona de neblina. Ogata ficou chocado com a abordagem casual de Kanata. Kazuhiro sentiu que era imprudente demais continuar correndo nessas condições. No momento em que Kazuhiro diminuiu a velocidade, o 86 acelerou e o ultrapassou. Ogata informou Kanata que a diferença para a Ferrari era de 3,8 segundos. Kanata começou a projetar a imagem da pista em sua mente. Enquanto acelerava, a diferença diminuiu para 3 segundos. Sua técnica de drift, que havia estabelecido um recorde de seção nas preliminares, permitiu que o 86 se afastasse do Honda NSX e se aproximasse da Ferrari 488. Depois que Ogata informou que a diferença para a Ferrari era de apenas 1 segundo, Kanata começou sua própria contagem regressiva. Para a surpresa de Kato, o 86º ultrapassou rapidamente a Ferrari, garantindo um lugar no pódio. Ogata então relatou uma diferença de 19 segundos para o Porsche 718 à frente. Kanata percebeu que não poderia avançar mais e precisava aumentar a diferença para os carros atrás.
Assim que o nevoeiro denso se dissipasse, a Ferrari atrás o perseguiria implacavelmente. Ele precisava estabelecer uma vantagem suficiente antes que isso acontecesse. Os pilotos entravam continuamente na zona de morte envolta em nevoeiro denso. O AMG GTR de Yosuke frequentemente derrapava. Apesar do nevoeiro denso, nenhuma proibição de ultrapassagem foi emitida para a corrida, o que Ryuji especulou ser uma decisão dos principais oficiais da MFG. Em condições tão severas, a exigência física forçou todos os pilotos a desacelerar, mas o grau de desaceleração variava com base nas habilidades do piloto. Involuntariamente, Nozomi já havia ultrapassado Yosuke. Nessas condições adversas, quase todos os pilotos se mantinham na pista interna para ter visibilidade nas curvas, exceto Kanata, que acelerava ao máximo, quase raspando nos guardrails. A cena voltou para o grupo da frente. Michael elogiou o desempenho de Sawatari na neblina, observando que liderar através da neblina deve ter sido mentalmente exaustivo, mas ele mesmo não sentiu fadiga ao seguir atrás. Logo, o Alpine A110 e o Porsche 718 emergiram da área de neblina. Ryuji comentou que os motoristas que lideram na neblina ficariam mais fatigados, enquanto aqueles que seguem poderiam ajustar seu ritmo observando os líderes, tornando menos exaustivo para eles. Ogata então percebeu que Kanata, que estava dirigindo sozinho, tinha gasto mais energia do que qualquer outra pessoa. Nesse momento, o Toyota 86 passou com sucesso pela zona de neblina. Ogata imediatamente informou Kanata que a diferença para a Ferrari atrás era de 8 segundos e 73 centésimos. E embora originalmente houvesse uma diferença de 27 segundos para o grupo da frente, agora tinha reduzido para 15 segundos. Isso significava que na zona da morte, o 86 era 12 segundos mais rápido que o grupo da frente. A câmera mudou para a Ferrari de Kaito, que também emergiu da zona de neblina. Kaito ficou muito irritado ao saber que estava cerca de 9 segundos atrás do Toyota 86. Embora a chuva tivesse parado, a pista continuava molhada e escorregadia, impedindo-o de aumentar a velocidade. No estúdio, Ryuji considerou a diferença de 9 segundos muito arriscada, dada a clara diferença nas capacidades de combate entre o 86 e a Ferrari, que provavelmente diminuiria à medida que a pista secasse. A cena mudou para a batalha pelo primeiro lugar. O Alpine e o Porsche chegaram a uma curva em gancho, engajando-se em um combate intenso e próximo. Sawatari sabia exatamente onde Michael planejava fazer sua jogada, tendo visto ele ensaiar ali na volta anterior. Sawatari precisava elaborar uma contra-estratégia antes de chegar a esse ponto. Quando o 86 e o Ferrari passaram sucessivamente pela curva fechada, a diferença de tempo era de 8 segundos e 55 centésimos, surpreendentemente não muito reduzida. Ryuji analisou que esse segmento era uma área de alta velocidade e a pista muito úmida causou essa situação. No entanto, ele antecipou que a diferença diminuiria drasticamente em algum momento. Kanada, dirigindo com 86, estava forçando bastante, derrapando continuamente nas curvas da floresta, enquanto Kaito, no Ferrari 488, ainda estava em perseguição acirrada. Desde que a chuva parou, o Honda NSX não conseguiu alcançar a Ferrari. Kazuhiro está ciente de que não é culpa do NSX, mas sim que seu nível não corresponde ao dos outros dois pilotos. Atualmente, a Ferrari não está visível no retrovisor do 86, nem o 86 está à frente da Ferrari. Neste momento, seus únicos concorrentes são eles mesmos. Eles estão colocando todas as suas habilidades e energia mental para ganhar até mesmo uma vantagem de 0,1 segundo. Após passar por sucessivos pontos de controle, a diferença entre os dois é agora de 8,27 segundos, tendo diminuído apenas 0,3 segundos. Kanada continua a manter um ritmo que compete com a Ferrari. O comentarista pergunta a Ryuji sobre suas dúvidas em relação às habilidades dos motoristas, que deveriam ser bastante iguais. Sob as regras de relação aderência-peso, a diferença nas velocidades nas curvas não deveria ser significativa. Ryuji explica que a disparidade se deve à temperatura da superfície dos pneus. O atrito entre os pneus e a superfície da estrada gera calor, que geralmente é dissipado pela chuva em condições como a tempestade de hoje. A corrida foi conduzida com temperaturas dos pneus suprimidas. O 86 mantém uma temperatura de superfície dos pneus mais alta, o que significa que Kanada habilmente manteve os pneus mais quentes. Outro fator é que carros mais leves com pneus mais estreitos também ajudam a aumentar a temperatura da superfície, o que é outra razão pela qual esses dois carros estão na liderança. O grupo da frente entrou no terceiro segmento e Sawatari finalmente elaborou um plano. Ele decidiu usar uma manobra complicada que havia aperfeiçoado na França, balançando seu carro de um lado para o outro enquanto Michael se preparava para acelerar. Isso iria perturbar o ritmo do carro atrás, fazendo sua velocidade cair repentinamente. Essa técnica de blefe foi algo que Sawatari aprendeu enquanto dirigia carros de corrida de baixa potência. Ele percebeu que havia mudado significativamente, sua obsessão por vencer atingindo novos patamares.
À medida que os segmentos da pista diminuíam, Kanata também entrou no terceiro segmento. Perseguindo ferozmente, Kaito reduziu a diferença para o 86 para 7 segundos e 19 centésimos. A tração da Ferrari 488 estava gradualmente se recuperando. Assim que a sessão de descida à beira do lago terminou, a Ferrari 488 estava pronta para uma perseguição vigorosa. Enquanto isso, outro drama se desenrolava na área florestal atrás. Kakeru havia alcançado Ishigami, que tinha sofrido um acidente. A recuperação da aderência dos pneus deu a Kakeru uma chance de melhorar sua classificação. O Porsche de Ishigami sofreu danos graves na suspensão devido à colisão, permitindo que o Lotus ultrapassasse facilmente nas curvas. Embora o Porsche ainda estivesse em movimento, esse ritmo era seu limite. A equipe de comunicações aconselhou Ishigami a se retirar da corrida, argumentando que abandonar devido a danos no veículo não era desonroso. No entanto, Ishigami argumentou que um piloto deve lutar por todos os pontos possíveis, mesmo que isso signifique se envergonhar em vez de desistir. A cena muda para o grupo do meio do pelotão. O GTR de Shun está seguindo de perto o Audi R8 de Woody. Graças à chuva que atrasou o desgaste dos pneus, o GTR de Shun ainda tem fortes capacidades de combate. O Alpine A110 e o Porsche 718 do grupo da frente estão prestes a entrar na última longa reta, um ponto crítico para determinar seu destino. Michael antecipou as manobras de Sawatari, não dando a Sawatari a chance de usar seu truque astuto. A tática de Sawatari, destinada à vitória, acabou sendo um erro, permitindo que o Porsche avançasse sem impedimentos. A renomada transmissão PDK do Porsche superou sem dúvida o Alpine, com Michael executando uma manobra de ultrapassagem impressionante para retomar a liderança. Michael também aproveitou a oportunidade para elogiar Sawatari, reconhecendo-o como o primeiro piloto japonês a realmente desafiá-lo em uma corrida. A atenção então se volta para a batalha pelo terceiro lugar. O Toyota 86 entra na longa reta primeiro, com a Ferrari 488 logo atrás. A diferença entre os dois carros é de apenas 2 segundos e 68 centésimos. Kanata está em uma situação difícil, definitivamente enfrentando uma perseguição iminente e acirrada. A chave será como o 86 pode evitar ser ultrapassado pela Ferrari, com o confronto final marcado para ocorrer em uma sessão de subida. A batalha pelo sexto lugar esquenta na longa reta. Shun lança outro ataque a Woody, com o GTR acelerando ferozmente para emparelhar com o Audi R8. Quando ambos os carros entram na curva juntos, o GTR derrapa para fora, atingindo o Audi R8. Felizmente, ambos os carros conseguem contornar a curva sem incidentes graves. A manobra ousada de Shun intimida Woody, que fica visivelmente cauteloso na próxima curva. A cena muda para a disputa pelo terceiro lugar. A Ferrari 488 agora está colada na traseira do Toyota 86, mas ultrapassar não é uma tarefa fácil. Kaito admira a habilidade de Kanata nas curvas. Embora Kanata não bloqueie, Kaito não consegue encontrar uma oportunidade para passar, então decide não arriscar um confronto com Kanata nas curvas. O foco retorna para a batalha pela liderança. Sawatari está frustrado, sentindo a diferença gritante entre o primeiro e o segundo lugar, apesar da margem estreita. Esta é a primeira vez que ele se sente tão descontente desde que começou a participar das corridas MFG. À medida que a corrida termina, Michael emerge como o vencedor, garantindo sua segunda vitória consecutiva desde a abertura da temporada. De volta à intensa disputa pelo terceiro lugar, Kaito descobre que, quando acelera, a traseira da Ferrari fica muito instável. Nesta superfície semi-molhada, é fácil pensar que os pneus vão aderir, mas eles ainda podem escorregar. Kaito decide resolver a batalha na próxima curva. Se ele conseguir ficar lado a lado com o 86, nem Kanata poderá detê-lo. Kaito atrasou a frenagem, esperando se alinhar na zona de frenagem, mas o 86º entrou na curva rápido demais. Percebendo que não poderia ultrapassar na entrada, Kaito decidiu cruzar as linhas e resolver a disputa na saída da última curva. Uma vez na reta, o poder superior da Ferrari era demais para o 86. No final, a Ferrari avançou por meio comprimento de carro para conquistar o terceiro lugar, com Kanata terminando em quarto por pouco. Após correr 75,9 km, a diferença entre os dois carros foi de apenas 50 centímetros. A impressionante perseguição de Kaito e a evasão habilidosa de Kanada fizeram seu duelo ofuscar até mesmo a batalha pelo primeiro lugar. A cena muda para a disputa pelo sexto lugar. Após 4 curvas de competição, Hyundai eventualmente recuou, deixando Shun passar, alegando que sua manobra foi um recuo estratégico em vez de medo. O Honda NST de Kazuhiro cruzou a linha de chegada em quinto lugar.
O GTR de Shun ficou em sexto, seguido pelo Audi R8 de Hyundai em sétimo, o Carrera GTS de Jackson em oitavo, o Alfa Romeo de Nozomi em nono, o AMG GTR de Osaka em décimo, o BMW M6 de Takuya em 11º e o Lotus de Kakeru em 12º. Ishigami terminou amargamente em 13º e por último ficou Takemitsu, que não apareceu nas filmagens da corrida. Com isso, a segunda corrida MFG, o Ashinoko GT, chegou ao fim. Sawatari controversialmente pediu um beijo à rainha da corrida, Ren. Shun, ao ver isso, sentiu vontade de socar Sawatari. Enquanto isso, a notável performance de Kanata chamou a atenção de uma rainha da corrida que lhe deu seus contatos, o que ele não recusou, já que seu mentor nunca lhe ensinou o contrário. Mais tarde, Shun se aproximou de Sawatari para fazer um acordo de cavalheiros para não perseguir Ren, já que ela era o objeto da afeição secreta de Shun. Por outro lado, Keisuke recebeu instruções de seu irmão Ryosuke e concordou em deixar o aprendiz de Keisuke participar das corridas MFG. Quanto ao motivo pelo qual o aprendiz não participou da corrida de abertura, Keisuke explicou que, como o aprendiz é dele, entrar na corrida muito cedo seria um pouco injusto, dada a rigidez de Ryosuke com a equipe. Kanata, como aprendiz de Takumi, foi autorizado a participar porque Takumi, estando baseado no Reino Unido, não tinha acesso aos segredos sobre MFG. Além disso, devido à classificação em Ashinoko, onde Michael e Sawatari estabeleceram novos recordes de pista, as restrições para a participação do aprendiz de Keisuke foram levantadas. Com o Ashinoko GT recém-concluído, Kanata começou a simular mentalmente a próxima corrida na pista de Manazuru, enquanto estava no trem voltando do trabalho. Na oficina de reparos de Ogata, 3 pessoas estavam discutindo o plano de atualização do próximo carro de corrida. Ogata sugeriu trocar o Toyota 86 por um Supra e deixar Okuyama ajustá-lo. No entanto, Kanata não estava interessado nessa sugestão. Portanto, o engenheiro Okuyama decidiu instalar um turbo no 86, aumentando-o para 300 cavalos de potência. Nesse momento, um Toyota GR Supra amarelo chegou. O homem que saiu, Sena Moroboshi, se apresentou como aprendiz de Keisuke. Ele veio encontrar Kanata e mencionou que competiria na terceira corrida MFG. Sena perguntou a Kanata se ele sabia que seus professores foram uma vez companheiros de equipe, mas Kanata disse que seu professor raramente discutia suas experiências no Japão. Ao ouvir isso, Sena se preparou para partir, ansioso para competir contra Kanata. Retornando ao tópico anterior, Ogata ainda recomendou mudar para o Supra, destacando sua potência e manuseios superiores. Além disso, mudar de carro no meio da temporada é permitido dentro da mesma marca. No entanto, Kanata escolheu melhorar o 86º. Finalmente, Okuyama afirmou que respeitaria a decisão do piloto e prometeu otimizar o 86º para sua melhor forma. No caminho para casa, Ogata explicou sua insistência em trocar de carro. Ele se sentia culpado porque Kanata não conseguia utilizar totalmente suas habilidades devido à potência limitada do carro. Ogata estava ansioso para fazer qualquer coisa para melhorar o desempenho do carro. Okuyama sentia que Kanata poderia estar herdando a vontade de Takumi, ou talvez tivesse um apego especial ao 86. Apesar disso, ele prometeu construir um 86 que não perderia para o Supra. Vários dias depois, na garagem do Zero, Okuyama começou a atualização do turbo para o Toyota 86, tendo em mente as características da próxima pista, Manazuru. Ele estabeleceu a meta da corrida de qualificação em 5º lugar, mas não é certo se o 86 pode alcançar essa posição entre muitos supercarros. Na cidade de Shibukawa, o trio do posto de gasolina do Initial D fez uma aparição especial. Kenji continuava sendo o mesmo de sempre, descontraído, enquanto Iketani e Itsuki ainda trabalhavam no posto de gasolina, relembrando os velhos tempos. Em outro lugar, Ren perguntou à sua mãe se havia alguma notícia sobre o pai de Kanata. Sua mãe disse que, embora nenhuma informação-chave tenha sido encontrada, ela soube que o pai de Ren viveu brevemente na prefeitura de Gunma. Faltando 2 semanas para o evento de Manazuru, Kanata usou seus ganhos para oferecer uma grande refeição à família de Ren. Uma semana antes do evento de Manazuru, o Toyota 86 Turbo fez uma aparição impressionante com o capô do motor substituído por um de fibra de carbono leve. Ogata observou que a velocidade do carro estava completamente diferente agora, e este era o 86º com que Kanata sempre sonhou. Com um poder tão explosivo, ele agora poderia acompanhar os supercarros na pista. Em seguida, Kanata se preparou para testar a velocidade máxima do carro. Apesar disso, Ogata ainda se perguntava se o 86, agora com 300 cavalos de potência, poderia realmente superar carros esportivos de 600 cavalos de potência. Enquanto isso, Kanata testou a habilidade de drift do novo 86 na estrada. Em outra nota, Ren confidenciou a Kyoko que gostava de Kanata. Embora chocada, Kyoko ainda apoiou Ren. No início de julho, o terceiro evento MFG em Manazuru finalmente começou. A pista de corrida, com 17,4 km de extensão, apresentava 5 voltas para a corrida principal.
A pista de Manazuru é conhecida por seu layout complexo, incluindo uma ponte que atravessa o mar, 3 túneis e várias interseções em múltiplos níveis, tornando-a extremamente popular entre os fãs de corridas. Ishigami, dirigindo um GT3, competiu no primeiro dia, retornando como desafiante devido a um acidente na corrida anterior. Kakeru, em seu Lotus, também correu hoje, motivado a alcançar sua irmã Nozomi, que se tornou mais forte do que ele. No segundo dia da corrida de qualificação, Daigo dirigiu seu Lamborghini para fora de um túnel. A luz ofuscante fez com que ele sentisse que ultrapassar era quase impossível nesta pista, tornando crucial garantir uma boa posição nas qualificações. Enquanto isso, Kanata estava assistindo à corrida de qualificação. Ogata estava preocupado com Kanata enfrentando dificuldades em sua aparição no terceiro dia, mas Kanata se sentia indiferente. Ele estava pronto para testar as capacidades do novo 86 na pista. De volta à corrida, Yosuke dirigiu seu AMG GTR, mas se conteve por medo de cometer erros. Após o segundo dia de qualificações, as classificações provisórias foram anunciadas. Naquela noite, Kanata simulou dirigir em seu quarto. Inesperadamente, começou a chover no terceiro dia e o cronograma da corrida, incluindo a participação de Kanata, foi cancelado. Consequentemente, ele e Ren decidiram ir trabalhar juntos. No quarto dia de qualificação, o tempo melhorou. Como novato em seu primeiro ano de competição, Kanata surpreendentemente ficou em quinto lugar na classificação após as 2 primeiras corridas. Nesse momento, Nozomi se aproximou de Kanata e deu-lhe um amuleto de boa sorte. Kanata dirigiu o 86 até a linha de partida, onde Ogata informou via rádio que as partes mais difíceis da pista eram as áreas da ponte e do túnel, onde a visibilidade estava completamente obstruída. Enquanto falavam, o 86 entrou no túnel. Quando estava prestes a sair, o súbito clarão de luz tornou difícil para Kanata enxergar. A constante mudança entre luz e escuridão era particularmente exaustiva para os motoristas. Assim que seus olhos se ajustavam à luz, outra seção de túnel se aproximava. Ao entrar no túnel, os motoristas não conseguiam ver as condições da estrada, e qualquer pequeno erro no controle da linha poderia levar a um acidente. No entanto, isso ainda era muito fácil para Kanata. Logo, ele se aproximou de uma curva em S de alta velocidade, onde era necessário um cálculo preciso de velocidade. Kanata dirigiu o 86º em um drift de alta velocidade ao redor da curva. Para a surpresa de Shun e Ogata, Kanata superou esse desafio com facilidade e estava notavelmente mais rápido do que antes. Ele derrapou pelo ponto de controle e garantiu impressionantemente o terceiro lugar. Shun ficou chocado ao saber que o 86 tinha apenas 300 cavalos de potência, já que apenas um aumento de 100 cavalos resultou em um desempenho tão notável. Ao passar pelo próximo ponto de controle, Kanata subiu para o segundo lugar, superando o ritmo de Daigo. Aproximando-se do coração da pista, o 86 liberou toda a sua potência nas seções de baixa velocidade. O recorde de Ishigami estava prestes a ser quebrado por ele. Shun maravilhou-se que Kanata, apesar de correr nesta pista pela primeira vez, conseguia escolher antecipadamente as linhas corretas. O 86 acelerou pelo distrito residencial e estava prestes a alcançar a área ao nível do mar. Após passar o ponto de controle, o 86 assumiu a liderança. Sawatari comentou que Kanata era de fato um monstro, enquanto Michael permanecia indiferente como sempre. Kanata dirigiu o 86 pela área da península e agora estava indo em direção à área interior. Ele não apenas manteve a liderança, mas também quebrou significativamente o recorde na área da península. Kanata maximizou o uso do espaço da pista para ganhar velocidade. Ao passar pelo último túnel, ele estava se aproximando da linha de chegada. Dirigindo o GT80 e 6 turboalimentado, Kanata estabeleceu um novo recorde impressionante na pista. Ogata ficou muito satisfeito com este resultado, mas Kanata mencionou que a classificação final provavelmente se alinharia com o que Okuyama havia previsto uma vez que os outros pilotos tivessem sua vez. A corrida de qualificação de Sawatari também havia começado. Ogata mencionou que este jovem piloto quase levou Michael ao limite em sua última corrida. Além disso, Kanata tinha sido ultrapassado por este carro durante um teste de condução, e ele sabia então que este piloto era altamente habilidoso. No entanto, apenas Sawatari sabia por que ele estava agora tão motivado. Foi a chegada de Kanata que reavivou seu espírito competitivo. Ele assumiu temporariamente a liderança ao bater o recorde de Kanata do dia anterior por 0,1 segundo, uma diferença criada durante a troca de marchas, já que as borboletas são mais rápidas que as alavancas de câmbio. Naquele momento, Shun ficou impressionado com a forma como Sawatari conseguia controlar o carro como se fosse parte do próprio corpo. Quando o Alpine cruzou a linha de chegada, Sawatari melhorou o recorde da pista em 0,2 segundos, mas ainda não estava satisfeito com seu desempenho. Então foi a vez de Shun competir, mas ele teve dificuldades nas seções sinuosas da pista e não teve um bom desempenho. Seguindo, Kazuhiro e Yudai competiram, enquanto Takuya trocou seu BMW M6 por um M4 DTM,
percebendo que o volumoso M6 não era ágil o suficiente para curvas fechadas e precisava de uma mudança para evitar a eliminação. Kaito, dirigindo uma Ferrari, estava determinado a provar que não era menos talentoso do que qualquer prodígio. No sexto dia de qualificação, Senna, dirigindo um Toyota GR Supra, estava em sétimo lugar. Ele acreditava que os chamados prodígios da elite eram todos inúteis e que um verdadeiro piloto precisava de talento inato para corridas de estrada. Como aprendiz de Keisuke, ele estava pronto para defender suas habilidades nesta corrida. Seu Toyota Supra, uma obra-prima do engenheiro principal de Ryosuke, Matsumoto, foi pintado da mesma cor que o Mazda RX-7 de Keisuke. No último dia de qualificação, Jackson competiu em um Carrera GTS. Enquanto isso, Ren estava fazendo compras com sua melhor amiga, planejando comprar um amuleto para Kanata. De volta à pista, Michael, o piloto mais rápido, era novamente o artista final. O Porsche branco destacava-se sob o céu de Manazuru. Esta era a segunda vez que Michael competia em Manazuru, mas sua habilidade formidável significava que ele não precisava sentir-se nervoso. Nos momentos finais, Michael superou os recordes de volta de outros pilotos e continuou a garantir para uma pole position. Como resultado, as classificações finais da corrida de qualificação de Manazuru foram determinadas. Kanata terminou em terceiro, Senna em oitavo e Shun em 12º. Houve um dia de descanso entre a corrida de qualificação e a corrida principal. Durante o dia de descanso, Ren combinou de sair em um encontro com Kanata, planejando dar a ele o amuleto. No entanto, ela ficou surpresa ao descobrir que Kanata já tinha um amuleto. Kanata explicou que era um presente de outro piloto. Ao saber que era de uma piloto, Ren sentiu ciúmes, mas Kanata assegurou que era apenas um gesto de camaradagem entre competidores. Chateada, Ren jogou o amuleto em Kanata e saiu correndo justo quando um trem estava chegando. Dominada pela tristeza, ela desmaiou nos trilhos do trem. Felizmente, o trem parou a tempo e nem Kanata nem Ren se feriram. De volta para casa, Kanata relatou o incidente à mãe de Ren, minimizando o perigo, mas mentindo sobre uma coisa. Quando ele pulou na plataforma, bateu o braço em algo duro e a dor estava piorando. Kanata se perguntou se conseguiria operar a alavanca de câmbio na corrida de amanhã. No dia seguinte, o evento de Manazuru ocorreu conforme o planejado. A corrida contou com um convidado especial, o Sr. Wataru, que ajudou muito na criação do MFG e atualmente servia como membro do comitê de operações do MFG. Ferido, Kanata enfrentou a corrida principal de Manazuru, e não teve escolha a não ser confessar a Ogata e Okuyama sobre sua condição, especialmente a dor intensa ao trocar de marcha. Kanata pensou que só poderia mudar diretamente da primeira para a terceira marcha. Felizmente, a direção não era um problema. No entanto, sem a capacidade de trocar de marcha rapidamente, como ele poderia competir contra pilotos com paddle shifters? Ogata, considerando o risco de agravar a lesão, sugeriu que Kanata se retirasse da corrida. Okuyama, no entanto, acreditava que a decisão deveria ser deixada para o piloto. Kanata sentia que só participando poderia conhecer seu verdadeiro potencial e que desistir no meio do caminho não era uma opção para alguém que aspirava a ser um piloto lendário. Sem outras opções, Ogata simplesmente aconselhou Kanata a não se esforçar demais. Kanata então entregou o amuleto que Nozomi lhe dera a Ogata para que o guardasse, esperando que a divindade de Ren o protegesse. Com apenas 5 minutos para o início programado da corrida, Wataru estava particularmente interessado no desempenho dos dois novatos hoje, Senna na 8ª posição de largada e Kanata na 3ª. Com 15 segundos para a contagem regressiva, 15 carros entraram gradualmente em um túnel completamente escuro. Quando as luzes de sinalização mudaram, todos os veículos começaram a acelerar a todo vapor. Kaito ficou perplexo ao ver Kanata também cometer um erro na troca de marchas. Mudar diretamente da primeira para a terceira marcha causou uma queda significativa nas rotações por minuto. Se as rotações por minuto não ultrapassassem 4.500, a aceleração seria lenta, sem chance contra os supercarros. A dor no braço dificultava para Kanata lidar e ele foi ultrapassado por Ishigami, caindo para o 5º lugar. Mais à frente, uma curva em S de alta velocidade se aproximava. O 86 conseguiu ultrapassar novamente atrasando a frenagem e derrapando. O grupo líder estava prestes a encontrar uma curva fechada de 180 graus, marcando o início da primeira metade da área interior. De repente, o 86 parou, quase fazendo Ishigami colidir com ele. Wataru, que já havia dirigido o 86º, achou seu comportamento estranho. A aceleração estava notavelmente lenta na área de baixa velocidade após a primeira marcha, provavelmente indicando um problema na caixa de câmbio. Kanata estava agora usando a 3ª e 4ª marchas, que podiam manter uma velocidade relativa mesmo se um Lamborghini se aproximasse. No entanto, uma vez que a corrida realmente começasse, a dor no cotovelo se tornaria insuportável ao exercer força.
Os líderes correram em direção à antiga estação ao longo da pista e, após a curva, entraram na área da península. As diferenças de desempenho ampliaram as lacunas entre os motoristas. Neste ponto, um Lamborghini havia alcançado o 86º. Daigo estava intrigado com o ritmo lento do 86º hoje, mas não havia espaço para ultrapassar em uma pista tão estreita. Sawatari perguntou ao operador de rádio sobre a classificação do 86º. O rádio respondeu que a classificação do 86º estava caindo continuamente, suspeitando de uma falha na caixa de câmbio. No entanto, Sawatari não conseguia acreditar que um carro com transmissão manual falharia facilmente e sentia-se frustrado. Ele tinha planejado usar Kanata para enfrentar Michael, mas agora isso parecia impossível. Os irmãos Yamagita conseguiram ultrapassar um Nissan GT-R usando uma formação de sanduíche. Enquanto isso, os pilotos estavam navegando pela floresta na península. O grupo líder estava prestes a sair da floresta e chegar ao nível do mar. A diferença entre os grupos da frente e do meio não era tão grande quanto esperado. Wataru suspeitava que Michael não estava correndo a plena capacidade, calculando a distância para os carros atrás enquanto ajustava seu ritmo. O estilo de corrida de Michael é evitar riscos desnecessários, especialmente porque a corrida era em uma superfície seca, exigindo consideração do desgaste dos pneus. Wataru mencionou que não gostava do estilo de Michael. Embora forte, faltava emoção. Naquele momento, um Honda NSX avançou, correndo lado a lado com um Audi R sem que nenhum dos dois cedesse. O NSX ganhou meia distância de carro na próxima curva, completando a ultrapassagem. Kazuhiro subiu para a 9ª posição. Daigo também notou que o 86 parecia incapaz de usar a segunda marcha, pois estava lento nas subidas. Ele decidiu tentar ultrapassar na transição entre uma subida e uma descida. Naquele momento, Okayama parecia preocupado. Kanata tinha dominado perfeitamente a área da península durante a corrida de qualificação, mas hoje seria sua maior fraqueza devido à necessidade de segunda e terceira marchas. Daigo planejou fazer sua manobra no próximo entroncamento em T. Ele ultrapassou com sucesso pelo lado, subindo para o 5º lugar. Kanata, geralmente forte na área da península, continuava ficando para trás. Wataru, apenas pela cena recente, deduziu que o 86 não podia usar a segunda marcha. Usar a terceira marcha em uma sessão de segunda marcha pode parecer simples, mas na verdade significava enfrentar uma desesperadora falta de torque. O problema na caixa de câmbio, ironicamente, destacou o potencial de Kanata. O grupo líder havia chegado à parte final da área interior. Neste ponto, Takuya, dirigindo um BMW M4, ultrapassou Kanata. Embora Takuya sentisse que tal ultrapassagem não era ideal, ainda era uma corrida, e a confrontação nas curvas teria que esperar até a próxima vez. Ogata verificou a condição de Kanata, mas Kanata apenas respondeu que estava bem, provavelmente com dor demais para falar direito. No entanto, apesar disso, ele ainda conseguiu acelerar e alcançar o M4. Takuya estava completamente despreparado para Kanata fazer uma manobra ali. Ambos os carros entraram no túnel juntos. Incapaz de contrabalançar as forças G laterais, os 500 cavalos de Takuya foram ineficazes. À frente, a estrada estreitava para metade de sua largura. Posicionado do lado de fora, o M4 optou por ceder, permitindo que o 86 recuperasse o 6º lugar. Senna ficou chocado com a condução agressiva de Kanata nas sessões de alta velocidade, realmente fazendo jus à sua reputação como outro orgulhoso sucessor da prefeitura de Gunma. Embora seja comumente acreditado que Kanata se destaca em áreas de baixa velocidade, Wataru discordou. Nas duas últimas corridas, Kanata foi prejudicado pela falta de potência de seu carro e não conseguiu acompanhar seus oponentes, sendo forçado a fazer suas manobras em descidas e curvas de baixa velocidade. No entanto, refletindo sobre essa corrida, ele atacou audaciosamente em áreas arriscadas onde outros pilotos hesitaram. A noção de que alguém com o treinamento formal de elite de Kanata só se destaca em áreas de baixa velocidade claramente não se sustenta. Enquanto o 86 navegava em uma curva de 180 graus, o M4 atrás aproveitou o momento em que Kanata trocou de marcha para ultrapassá-lo. A classificação de Kanata caiu gradualmente à medida que outros pilotos o ultrapassavam. O que ele deve fazer a seguir? Retirar-se ou contra-atacar? Fique atento para a terceira temporada.